primeira da família, a primeira da minha geração a estar em uma universidade federal pública. Carlúcia nasceu no quilombo Lagoa dos Anjos, na Bahia, onde dividia com a família o cultivo da terra. Estudante de escola pública, ela entrou na Faculdade de Medicina da Federal de Pelotas. Eu, preta, quilombola, sendo médica, para mim é uma honra, porque não é uma luta só minha. Aqui no meu quilombo eu observo o brilho no olhar de cada um. Vejo os meus tios voltando a sonhar, vejo as crianças querendo algo que antes elas achavam impossível, sabe? Carlúcia, então para nós começar, eu só vou te perguntar para ficar registrado aqui, tá? Então você passou em medicina na Universidade Federal usando as técnicas e estratégias do método Atleta da Mente, correto? Correto, Léo. Beleza. Você aprendeu como passar em medicina em 60 dias, com o método Atleta da Mente, correto? Isso, um pouquinho menos, mas foi. Tá. Foi menos que 60 dias, você aprendeu como passar e depois você foi aprovada em medicina na Universidade Federal, correto? Isso. Beleza. Carlos, então pra gente começar, conta pra mim da onde que tu tá falando. Boa noite, gente. Boa noite, Léo. Sou Carlúcia. Sou do quilombo Lagoa dos Anjos, da cidade de Candiba, Bahia. Bem no interior mesmo. Estou mais próxima de Minas do que de Salvador. Beleza, perfeito. E assim, é interessante porque eu percebi nos vídeos, né, que tu faz ali da tua comunidade, que a comunidade tem muitas casas ali no interior onde você mora, que são casas de barro, né, que foram construídas antigamente com barro. Isso, tem algumas sim. E isso me chamou que é a cidade rural. Uma cidade rural, por isso, é bem característica. Perfeito. Então, assim, é interessante a gente comentar esses detalhes, porque muitas vezes, na minha época de vestibulando, né, eu, filho de empregada doméstica, eu entrava no YouTube e sempre os vídeos de aprovação em medicina eram de pessoas que eu não me identificava, eram de pessoas que tinham vindo de outra realidade com a minha. Então é interessante a gente comentar isso, né, para as pessoas saberem da onde que tu saiu, né? Interessantíssimo, Léo. Eu tenho uma realidade muito, muito simples. Toda a minha família é bem humilde mesmo. Então, é uma vitória enorme. Perfeito. E eu fico, assim, muito feliz de poder participar, né, da tua história, de poder ter contribuído de alguma forma, né, com a tua trajetória. Obviamente que o mérito é todo teu, né? Você que acordou, você que estudou. Mas eu fico muito feliz de você fazer parte desse movimento, né? Porque é um movimento que muitas vezes chega a pessoas nas minhas redes falando assim, pô, mas como é que eu vou passar em medicina, cara? Eu vou no YouTube, é só o cara que não sei o quê, o cara que nasceu em berço de ouro, o cara que recebeu a herança da família, e aí a pessoa já vai se desestimulando. O cara nem começou a estudar e o cara já tá desestimulado, porque ele vai pro YouTube, ele vê, pô, mas esse cara aqui nasceu em berço de ouro, como é que eu vou conseguir vencer, né? Então, a tua história mostra isso, né? A história dos alunos que foram aprovados em medicina, que são baixa renda, que conseguiram passar em medicina, mostra isso. Mas conta pra nós como é que foi assim, o teu ensino médio, tu fez uma faculdade antes, vamos falar sobre isso. Então, vamos lá do início. Eu sempre estudei em escola pública, né? As minhas escolas públicas eram boas até. Eu sempre me destaquei, Léo, assim... Sempre quis estar entre os melhores. Era para mim questão de honra, até porque as oportunidades eram sempre negadas para mim. Por questão de cor, condição financeira, porque eu estudava, por ser escola pública, mas eu estudei a maior parte do tempo com aquelas pessoas que são da classe mais alta da cidade, sabe? Aqueles filhos de professores, de empresários da cidade. E eu era a única preta da sala. Acho que isso também contava muito. Tanto é que eu sempre comento de um episódio que marcou bastante na minha infância, Fundamental 1, quando eu estava na sala. Aí eu vi a mãe de uma colega minha, ela nem me conhecia, e estava exigindo da professora que eu fosse mudada de turma, porque eu ia ser má influência, sabe? Aquilo me marcou bastante, mas com isso eu usei como combustível para tentar ser a melhor sempre, ser reconhecida. E não sei, eu não entendia por que o pessoal não reconhecia meu esforço, não reconhecia meu lugar. Mas eu fui crescendo, fui aumentando, fui estudando, sempre sendo a melhor da turma, entre os melhores. Aí eu terminei o meu ensino médio e passei de primeira já, passei para enfermagem, sabe? Quando não é sorte, é porque... Oi? Por que enfermagem e não medicina nesse primeiro momento? Olha, Léo, eu sempre quis ser uma coisa, ter um curso superior, uma coisa grande. Só que para mim...
o meu pensamento era meio que medicina não era para mim, sabe? Nunca tinha cogitado tanto medicina. Tu acha que a Então, escola acabou te limitando, assim, essas experiências que tu teve, das pessoas não verem o teu desempenho, a tua dedicação, né? E te rotular, né? Só pelo teu tom de pele e não levar em consideração a tua dedicação, o teu empenho de querer crescer na vida honestamente, né? E é muito louco isso, porque a escola, ela não valoriza o aluno dedicado, né? é, olha, eu acredito fortemente que deve sim, com certeza deve ter atingido, ter influenciado, até porque você sabe, né, que eu tenho um grupo de dança, que eu gosto de coisas artísticas, e eu passei em enfermagem e educação física. Passei Uhum, nesses dois cursos, eu fiquei na dúvida, meu Deus, qual que eu escolho? Eu não sabia nada sobre o curso, nada sobre a Enem, eu simplesmente passei. uhum. E a maioria dos professores falou que eu tinha que fazer educação física, que eu era da arte, que eu não era para a da saúde, sabe? Aí, conversando com outras pessoas, eu decidi fazer enfermagem. Tanto é que tiveram alguns que falaram que eu escolhi por status, sabe? Uhum. E eu fui seguindo, falei, não, vou fazer enfermagem também, porque era o curso mais concorrido da universidade da estadual que eu ia, era o mais concorrido, mais difícil de passar. Eu falei, não, eu vou para esse. E Uhum. também era um curso elitizado também, Léo. Era um Uhum. curso e a maioria das pessoas era aquele padrãozinho que você fala, né? Sim. Era loiro, esse curso assim. Aí eu fui para enfermagem. No início eu gostei, acho que eu fiquei desnubrada com o curso, primeiro curso Mas assim, superior. Carlos, pra tua comunidade ali, pra tua realidade, né? Tipo, interior da Bahia, casa de barro, já foi uma conquista, né? Tipo assim, você já Sim, era, sim, já era sim, um sim. exemplo de sucesso. Pô, tu entrou na faculdade, né? Sim, eu fui a primeira, Léo, a primeira do meu quilombo, da minha geração, a entrar num curso superior. Então o pessoal falou: nossa, ela vai ser enfermeira-chefe, vai trabalhar no hospital, a gente vai ter alguém para atender a gente. Foi aquela felicidade, sabe? Aquela coisa assim, grandiosa. Aí, com o passar do curso, eu fui percebendo que eu queria mais. Falei, não, quero um curso maior, quero poder ajudar bem mais as pessoas. Eu Uhum. quero medicina, sabe? Isso foi em E isso foi na minha cabeça. 2020 ou foi em 2019? 2019 tu Não, eu já termina. decidi. Eu entrei na faculdade em 2019 e em 2019 mesmo, lá por mais da metade do ano, eu decidi que eu queria medicina. Mas foi Uhum. aquela decisão superficial, entendeu? Aquela decisão assim, quero, não quero, quero, mas tô com medo, E tu sabe? tinha uma referência E assim do médico de sucesso ali da tua região que tinha vindo do mesmo lugar que você? Não não. Eu tinha. acho que Léo, eu acho que o primeiro médico preto assim que eu vi foi você, se não me engano. Acho que foi Uhum. tu, o primeiro médico assim preto, estudante de medicina preto que eu vi, que Uhum. eu conheci, foi você. Não conhecia ninguém aqui, não tem ninguém que é da mesma origem que eu, da mesma cor que eu, então deu medo por isso, sabe? Aquela questão, Uhum. meu Deus, e agora? Aí eu comecei a pensar muito, sem comentar ainda com as pessoas que eu queria medicina, mas chegou um momento que não dava mais. Eu falei, não, é medicina e pronto. Perfeito. Então, assim, é interessante a gente discutir sobre isso, Carlúcia, porque acontece com várias pessoas isso, né? Aconteceu comigo, né? Assim, eu tô no Rio Grande do Sul, né? Depois a gente vai chegar na tua história, tu passou em medicina aqui. E tu vai perceber que é um estado bem delicado, tá? É um estado que, enfim, depois a gente vai entrar nesse detalhe e eu já vou te dar algumas orientações para você se preparar. Então, Entendi. assim, eu não tinha ninguém, né? Eu não tinha uma pessoa de sucesso, né? Próxima a mim ali, eu e o meu irmão, né? Que estuda na mesma faculdade que você. Nós não tinha uma pessoa de sucesso que tinha feito medicina. Nós não tínhamos essa referência, entendeu? Então, isso acabou limitando muito, acabou atrofiando muito o nosso crescimento. O meu irmão sofreu mais do que eu em relação a isso, tá? Na escola ele sofreu mais preconceito racial do que eu. Mas eu sofri humilhações, né? Então o meu irmão sofreu um pouquinho mais. Eu sofri humilhações de professores, né? Que não acreditavam. Enfim, a gente sente, né? Pô, valoriza o que nasceu em berço de ouro. Verdade. E o que veio de baixo ali, ele dá, né? Ele dá aquelas patadas, ele trata mal, né? E o cara que é filho do empresário, ele Sim, já... Nossa, olha esse daqui, o fulano, o verdade. ciclano, né? É valorizado. Ó, tá vendo esse daqui? Ele pode ser médico, ele tem futuro na vida, né? Tá vendo lá aquele lá não tem futuro na vida, né? Então a gente vê aquelas coisas meio velada, né? Meio transparente ali, não é meio claro. Esse tipo de tratamento a gente consegue ver isso.
Então a gente não tem uma referência de sucesso, né? Tipo, por exemplo, hoje a gente já conhece o Dr. Rafael Bispo, tem o Dr. Fred Nicásio, tem o Júlio Pereira, que também veio da Bahia, que é neurocirurgião no Sírio-Libanês. Então a gente tem várias referências, né, de pessoas que vieram de baixo, mas na minha época lá eu também não tinha referência. O pior de tudo é que eu ia pro YouTube e era menos ainda, né? Então, verdade. A tua história, né, a história dos alunos do MetaTM que foram aprovados, do Jean, que foi aprovado lá da periferia de São Paulo, que passou na Universidade Federal do Mato Grosso. Então são várias histórias de pessoas que estão mudando essa realidade, né? Estão mudando aquele vídeo de trajetória, né? Do que a gente via no YouTube. Estão mudando isso, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso, né? De deixar esse legado nosso, né? Porque agora a tua vida está garantida, né? Agora não precisa mais se preocupar. Vai ter que estudar 6 anos, obviamente, mas tu tá com a tua vida garantida, graças a Deus. Então, assim, é difícil isso, porque imagina quantas pessoas que escolheram fazer outro curso da área da saúde, mas tinham o sonho de fazer medicina. Verdade, muita gente. Eu acho essa é uma escolha muito precipitada mesmo. Você ter o sonho de fazer aquilo, saber que é aquilo que você quer e você optar por outro curso. Então, se arrepende. Não, você se torna um profissional medíocre e quem vai sofrer, além de ser você com sofrimento interno, seus pacientes, as pessoas que dependem de ti. Então, não indico, pessoal. E assim, olha que interessante. Você estava na enfermagem e você estava tirando o lugar de uma pessoa que tem o sonho de ser enfermeira. O teu sonho era ser médica, não enfermagem. Então você está ali, você está tirando o lugar de uma pessoa que tinha o sonho de fazer, né? Então isso é bem interessante a gente falar também, né? Porque assim, vou fazer enfermagem aqui para ver se dá certo, né? Aí vou tentar por fora a medicina e se não der, eu continuo aqui. Mas tipo assim, como assim? Tu vai colocar o teu sonho, a tua missão de vida na sorte? Não dá, né? Tu tem que ir com tudo ou nada, né? E como é que foi essa tua decisão, assim, da enfermagem, de abandonar a enfermagem e focar full time na medicina? Então, Léo, como eu ia dizendo, em 2019 eu já tinha decidido, mais ou menos, só que ficou aquela coisa mais vaga. Continuei empurrando com a barriga, empurrando o curso de enfermagem. Aí chegou um momento, no início de 2020, eu falei, não, eu quero estudar para medicina. Mas como eu ia estudar para medicina se ninguém nunca me ensinou como é que estudava para a prova, como que tinha a ver com questões? Tanto é que o meu primeiro Enem, eu achei que era só redação. Eu tirei 940 na redação. Eu falei, meu Deus, eu corri para abraço, já passei. Só que não foi bem assim, sabe? Foi uma frustração. Sim. Até que, se eu não me engano, foi em abril de 2020. Eu conheci você na internet. Como que tu me conheceu? Cara, eu acho que foi tanto coisa de Deus, acho que os algoritmos foi mandando pessoas, sabe? Eu tava falando tanto de medicina e pesquisando tanto, o algoritmo foi mandando, aí apareceu seu perfil. Era bem pequeno no início, acho que era 1000 e alguma coisa, 1000 seguidores e tal. Aí eu entrei em contato, fui vendo seu curso, entrei em contato. Eu me lembro que o seu curso era um valor que se eu pagasse, eu ia ficar só com R$3 na conta. Eu lembro perfeitamente. E eu falei pra minha família, falei, olha, o curso desse menino aqui eu vou comprar, porque eu quero aprender a estudar. Aí a minha mãe e minha irmã preocuparam, falou, não, é muito caro, você não tem como comprar. E aquela questão, né? Pais preocupados, família preocupada. Eu falei, tá bom, não vou assim, comprar mais. Imaginando, vamos pensar sobre isso. Imagina assim, ó. Tu me conheceu ali, tu se identificou com a minha história, né? Tu lembra assim mais ou menos qual foi o primeiro vídeo assim que tu viu no YouTube, assim? Olha, o vídeo seu que eu vi, eu acredito que foi você saindo, foi você falando de onde você morava. Eu não sei se eu vi um texto, na verdade foi um texto, você falando que você morava sem, não sei se era sem luz, essas coisas, sabe? Eu me identifiquei muito, você não tinha dinheiro, que você passou em medicina, que podia ensinar, essas coisas. Eu sei que eu fui maratonando todos os seus vídeos, todo o seu perfil. Então, assim, tu tava com aquele padrão, né, de pessoas, o cara que nasceu em berço de ouro, o cara que estudou escola particular e passou em primeiro lugar na faculdade mais top do Brasil. E aí veio um cara que era entregador de jornal do interior do Rio Grande do Sul, né? Você era interior lá da Bahia, eu era interior do Rio Grande do Sul.
e você viu ali, pô, mas esse cara, o que ele tá falando faz sentido, né? E aí, para mim conseguir passar em medicina, né? Eu não tive resultado como método tradicional, né? Eu fui reprovado na escola, em história. Eu não fui um bom aluno, bem pelo contrário, eu fui um péssimo aluno. E para mim conseguir passar em medicina estudando sozinho em casa e trabalhando, eu desenvolvi uma metodologia, né? Porque a escola só atrofiou, ela reduziu o meu crescimento. Então, eu desenvolvi uma metodologia. E eu chamo essa metodologia, né, Carlos, de atleta da mente, que é o cara que vem de baixo, que nasceu pobre, não recebeu herança da família, mas ele vai vencer, porque atletas vencem e perdedores dão desculpas, né? Então, esse é o conceito atleta da mente. E aí, se eu desse de graça, né, Carlos, se eu fosse de graça, ia aparecer muito curioso, porque o cara não tem para investir em conhecimento, mas tem para um churrasquinho do final de semana. E eu acredito que investir em conhecimento é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida e para a sua família, né? Porque ou você vira médico e muda a vida da tua família, ou a tua família vai depender a vida inteira de SUS, não vai ter um plano de saúde, não vai ter uma qualidade de vida. Ou você muda, ou você espera acontecer um milagre, acontecer alguma coisa divina e mudar a vida da tua família, né? Então você é um exemplo que você escolheu isso. Então você é um atleta da mente. E eu coloco, então, é um investimento e é caro, né? Porque é um conhecimento que vale muito, né? Não é um custo, né? É um investimento para a pessoa mudar de vida. E você, do interior da Bahia, de um quilombo, né? De casa de barro, assim, de uma condição bem humilde, como que você teve esse tino assim? Eu não sei como passar em medicina. Se eu soubesse, eu já estaria na faculdade de medicina. Então, eu preciso aprender como passar em medicina em 60 dias para mim virar a primeira médica da família. Como que deu essa virada de investir em conhecimento? Já tinha esse hábito? Como que foi isso? Olha, Léo, o seu curso foi o primeiro curso que eu comprei na minha vida. De todos os cursos assim, de estudo, foi o primeiro. Eu sempre, como eu te disse no início, eu sempre quis ser grande, eu sempre quis fazer algo diferencial. E eu sabia que eu deveria pagar o preço para isso. Eu falei, não, eu vou ter que pagar o preço, de alguma forma eu tenho que aprender. Eu já tinha tido a minha primeira frustração no Enem, né? Então, eu não queria ficar o tempo todo batendo na trave. Então, como eu te disse, eu falei que ia comprar seu curso. Meus familiares não aceitaram. Como é que a tua família pensou assim, pô, mas ela vai investir em curso, em treinamento online? Como que é isso? Não é presencial, é online. Como é que a tua família interpretou isso? Olha, assim, da pior maneira. Da pior maneira, porque eles não entendiam essa questão. Não é da nossa cultura investir, pagar um preço alto em um estudo, em algo que, por exemplo, não vai me trazer uma garantia, entendeu? Que é meio que você... Depende de mim. Apesar de ter comprado seu curso, depende de mim. Eu tenho que estudar. O seu curso está ali, né? Você não vai entrar na minha cabeça do nada. Então, não tem nada garantido nesse quesito. Então, foram todo mundo falando, vieram muita gente dar conselho, só que assim, eu falei, eu não vou ouvir conselho das pessoas que não chegou lá, eu vou ouvir do cara que tá onde eu quero chegar. E o que acontece? Eu fui lá, falei que eu não ia mais comprar o seu curso, que eu desisti, tudo bem. Aí no outro dia eu precisava ir na cidade, comprar umas coisas pra mim. Eu aproveitei e comprei um curso escondido. Aí eu comprei o teu curso. Mas antes de comprar, eu conversei muito com você. Não sei se você lembra, a gente conversou bastante. Eu fiz inúmeras perguntas, eu me identificava demais. E ali eu falei, não, realmente é verdade. O cara chegou lá, o cara passou por tudo isso que eu passei. E eu vou tentar. Aí foi a melhor coisa que eu fiz, Léo. Eu sempre falo para as pessoas, se tiver a oportunidade, compre o ATM, porque foi a partir dali que começou a minha rotina. E assim, Carlos, olha que interessante, né? Isso que tu tá dizendo para mim. Porque assim, tu investiu num conhecimento, né? Um conhecimento que, na minha visão, é um investimento que tu fez para virar a primeira médica da sua família, né? Então, assim, porque hoje, assim, eu como eu estou na faculdade particular, né? Embora eu faça medicina de graça, eu estudo na particular, né? Você vai estudar na federal. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que vai no banco e o cara financia com o banco vira o investidor do cara na medicina. E assim, é 500 mil, é 800 mil para o cara virar médico. E você vai gastar quanto para você virar médica? Nada. Tu vai ter boleto para pagar de 10 mil reais todo mês? Não, graças a Deus não. Já sempre fugi disso. Então, assim, olha que interessante isso, né? Você adquirir conhecimento para você conseguir mudar a sua vida, né? Para você mudar não só a sua vida, mas a da tua família e a representatividade que você vai ter, né?
Então, assim, isso que é o poder do você investir em conhecimento, né? Você investir em conhecimento e você mudar a sua vida, né? E eu fico muito feliz, né, de você ter aprendido como passar em medicina em 60 dias e logo depois já ter passado em medicina, né? Porque se tu pegar a média, são 3, 4 anos, né? Tu passou ali, acho que deu menos de um ano estudando. Então, assim, isso é muito poderoso, né? E conta para nós, como é que foi, assim, o dia que tu viu o teu nome lá na Universidade Federal de Pelotas? Conta como é que foi essa questão da tua aprovação. Como é que é a tua comunidade... Porque, assim, eu lembro da minha aprovação, sabe? E eu ligando para minha família, contando que eu fui aprovado em medicina. Como é que foi tu isso? Bom, Léo, para contextualizar, né, a questão para chegar lá, vou continuar. Porque eu fiz o seu curso e tal, aprendi lá como estudar. Teve algumas pessoas a mais também que me deram as dicas. Teve o tempo também, o período que eu decidi desistir de enfermagem, que também foi um ponto muito decisivo na minha rotina, sabe? Foi uma questão assim, muito tensa, porque para minha família isso foi meio que um golpe, né? Por ter uma filha encaminhada, já estar numa universidade estadual, ganhando uma bolsa também que ajuda financeiramente. Então, eu desisti, jogar tudo pro ar para ir em busca de uma coisa que não tá certa, sabe? É muito complicado. Então, eu decidi, falei, não quero mais, já estou aqui fazendo enfermagem, empurrando pela barriga. A enfermagem está sendo como se fosse um prêmio de consolação, e nenhuma profissão é isso. Aí eu falei com o pessoal, ele falou que não, falei com uma amiga minha, ela falou, olha, se você tiver decidida, você encerra. Aí o pessoal aconselhando, né, Léo? Tranca. Eu falei, gente, eu não vou trancar. Porque quando você tranca, você tem intenção de voltar. Eu não tenho intenção de voltar. Quando você se joga no mar, você deve queimar o barco. Então, eu desisti de enfermagem. Foi uma decisão muito difícil. Eu chorei muito, fiquei ansiosa, o medo acho que dobrou, sabe? Meu Deus, como eu vou conseguir? Mas, enfim, passou. Eu continuei estudando, usando as técnicas, fazendo o mapa do erro, chorando, querendo desistir, por aí foi. Até que esse ano... E como que foi esse processo de trancar? Porque eu lembro que tu conversou comigo, né? Sobre trancar e assim, eu sempre fui do tudo ou nada, né? Pra mim não tem meio termo, né? Sim. E eu lembro que eu te falei, cara, vai pro tudo ou nada, né? Foi. Lembra disso? Lembro, por isso que eu uso a técnica do barco. Foi você que me disse, não sei se tu lembra. Quando você se joga no mato, queima o barco pra não voltar. Tu que falou isso pra mim, sabe? Aí eu levei tudo em consideração também. Falei, meu Deus. Só que dá um medo muito grande, principalmente de pessoas com situações financeiras que nem a minha. Deixar algo que você tem ali certeza, uma segurança. Porque, querendo ou não, Léo, o curso de enfermagem é um curso tão importante quanto medicina. Tanto é que muita gente usou esse argumento pra mim. Falou que eu queria era status porque enfermagem e medicina era a mesma coisa. Entendeu? Só que eu nunca deixei ninguém decidir minha vida. E... fazer enfermagem já ia ajudar bastante a minha família, sabe? Só que eu queria mais. Falei, não, eu quero mais. Eu gosto de coisa boa, quero viajar o mundo, eu quero ter o melhor pra mim, não quero invejar ninguém, sabe? Então, eu tranquei e fui atrás. Até que eu fiz o Enem, a gente conversou, acho que depois do Enem, a gente fez uma live também, não sei. Eu fiz o Enem e falei, meu Deus, esse ano eu consigo, sabe? Aí veio o resultado do Enem e falei, meu Deus, não vou conseguir agora, acabou pra mim, só 2022, acabou, mas enfim, teve também nessa minha caminhada os vestibulares aí no Sul, sabe? Eu tô mais ou menos, eu tô 3.000 quilômetros daí, de onde vocês estão. Sim. E a viagem para o Sul é muito cara, né? Nossa, é caríssima. E ainda mais no período que eu comprei, que eu fiquei sabendo em cima da hora, eu tive que comprar passagem em cima da hora de avião, porque de ônibus não dá para ir, nem tem. São muitos dias na estrada. Surgiu o vestibular da FURG. Teve investidor? Como é que foi? Tu teve investidor? Olha, como é que conseguiu esse dinheiro? Eu tive um amigo, eu tive um único amigo que me ajudou. Ele me ajudou um pouco nas 2 viagens, só ele. Até porque as pessoas não soubem muito que eu tava indo, sabe? Eu não contei. Tá, daí tu veio pro Sul e fez da FURG, né? Isso aí. Até teve um tempo que eu falava mais dessa parte de SISU e tal, né? E até eu conto, né? Que eu tentei passar também na FURG, né? Que é a federal aqui de Rio Grande.
E, e aí eu acho que tu tem que ser bom em uma coisa, né? Não tem como tu ser bom em outras coisas. E como eu quero seguir nessa carreira da neurociência, né, da neurologia, então eu escolhi no meu perfil canalizar e focar só na parte de aprendizagem, né? Só ensinar a pessoa a aprender. Eu acho que essa é a minha especialidade, é onde eu domino, é isso. Então, mas lá no início eu até comentei, acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que eu fui mal no SISU e tal, não consegui passar na FURG e tal. Enfim. E depois consegui no ProUni, para tu ver como é que são as coisas, né? Às vezes é Deus ali, né? Às vezes tu não consegue um lugar, mas tu consegue em outro, né? Então consegui um ProUni 100% e tal. Mas enfim, conta para nós como é que foi a FURG, tu veio pro Rio Grande do Sul, então. Sim, aí quando eu soube do vestibular da FURG, eu me inscrevi, né? Sem saber como eu ia, porque eu não tinha dinheiro, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu me inscrevi, fui homologada para fazer o vestibular. Aí chegou, eles deram o resultado mais ou menos de um mês, sabe? Eles deram o resultado que as pessoas que selecionaram para fazer o vestibular. Aí eu falei, meu Deus, eu vou. Aí novamente da minha família, não vai, que é longe, você vai sozinha, você não tem condições. Aí eu falei, não, vou pegar todas as minhas economias que eu juntei durante a minha vida para mim poder estar estudando, quando eu passar, né, me manter na cidade pelos primeiros meses, e vou. Aí eu peguei e gastei, peguei meu dinheiro, paguei, conheci umas pessoas lá que me deram casa, olha pra você ver que loucura. Fiquei na casa de umas amigas aí no sul, que eu nunca tinha visto na vida, gente, não faça isso. Aí eu fui fazer a prova, Léo, eu não passei na prova. Eu vim e fui embora, fiquei muito bem classificada, eu acho que pro meu curso, eu não sei se eu fiquei em segunda, não sei, mas era só uma vaga. Tá. Uma vaga apenas. Tá, aí eu voltei pra casa. Volta pra Bahia. Voltei pra casa. Isso. Aí chegando aqui, na semana que eu cheguei, fiquei sabendo que ia ter outro vestibular, que era da UFPEL. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Que o Arthur estudava lá, o meu irmão fazia medicina lá, tu já sabia disso? Não, eu sabia que ele fazia uma federal aí do Sul. Só que eu não sabia se era a FURGS ou a UFPEL. Então, eu voltei para cá, fiquei sabendo do vestibular da UFPEL, sem sair o resultado da FURG ainda, sabe? Não tinha saído o resultado ainda. Só que eu acho que quando você não passa, você sabe, sua intuição te conta. Sim. Aí eu falei, eu vou fazer, gente, eu não sei como, mas eu vou ter que botar pro Sul e vou fazer. Não tenho dinheiro, mas eu vou. Então, aí que eu raspei minha conta bancária e voltei para o Sul para fazer essa prova. Aí eu falei para minha irmã, olha, Nath, eu vou passar nessa prova, porque eu não aguento mais estudar para o Enem e eu não tenho mais dinheiro. É tudo ou nada, eu vou dar o meu melhor. Não tem ano que vem, né? Isso que é interessante, porque tem muitos alunos aí do MetaTM que eles estão na mesma situação que tu. Eles não têm ano que vem, não tem 2022. 2021 Isso. É tudo ou nada, acabou aqui, né? Porque eles não têm Exatamente. grana. Porque assim, eu acredito que você, o dia inteiro ali estudando, né, aplicando as técnicas do MetaTM, você fazendo provas o dia inteiro em casa, a tua família não te vê com bons olhos, né? Tipo assim, eles não estão vendo que tu tá construindo, que você vai ser aprovado numa vaga em medicina que representa R$1 milhão. Eles não têm essa noção, né? Que o melhor investimento que tu pode fazer na tua vida não é bolsa de valor, não é nada disso. É conhecimento, porque tu vai adquirir conhecimento durante 6 anos e esse conhecimento ninguém vai te tirar. Não é um carro que você compra e tu pode te roubarem na esquina. Uma moto que você compra e pode... Não, é um conhecimento que ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar o teu diploma como médico. Isso, exatamente, Léo. Eu sempre pensei dessa forma. Falei, não, eu tenho que ir. Eu vou investir todo o meu dinheiro, mas vai ser um investimento bom, por exemplo, né? Então, eu voltei para o Sul, Léo, e fiz o vestibular da UFPEL. Dei o meu máximo, sabe? Eu me matei ali, eu fiquei quase até o último segundo da prova, fazendo ali a prova, falando, não, eu vou passar, eu vou passar. Tanto é que eu olhava antes da prova, eu até te falei da mensagem que tu mandou pra mim, quando eu postei um vídeo do grupo de dança, né? E os estudos como estão, saiba que seu lugar é na medicina. Eu olhava para aquilo e falava, eu vou passar, vai ser medicina, vai ser esse ano, vai ser aqui. Era só uma vaga, Léo. Porque assim, Carlos, é interessante a gente comentar isso, por quê? Porque o cara que vem de baixo não tem outra opção para ele. Estudar é a única chance dele. Não tem outra forma. É estudar, né? Estudar, ninguém vai tirar de você, ninguém vai tirar essa vaga de você. Medicina na federal e agora você adquirir esse conhecimento. Ninguém tira. Então, estudar é melhor. Por isso que eu sempre bato na tecla dos meus alunos. E o mais louco, sabe o que mais me deixa triste? É que às vezes tem aluno que desiste, sabe? Sim. Mas enfim, continua contando aí.
Bom, então, onde eu tava na questão de Da que... UFPEL, Peraí que eu me perdi. tu foi fazer o vestibular da UFPEL, né? Ah, E sim, sim. daí voltou depois para Bahia. Isso, aí eu falei, não, essa vaga é minha, era só uma vaga, Léo, por incrível que Aham, pareça, era só uma vaga por curso. tá. Isso que deixou a minha mãe mais frustrada ainda. Ela falou, minha filha, você está indo para tão longe para uma vaga que não é garantida. Eu falei, não, mas se for para ser minha, uma vaga vai ser. Se não for, poderia ter 2.000 que não é. Sim. Eu dei o meu máximo, tinha muitos concorrentes bons, pessoas que já tinham outros cursos também e tal. Mas aí eu saí com aquela sensação de dever cumprido. Eu saí falando, é minha, ganhei, já vou levar. Só que até sair o resultado eu sofri demais. Eu falei, meu Deus, e se não for minha, e agora? E o pior, Léo, eu não conseguia voltar a estudar para o Enem, sabe? Falei, eu não consigo. Eu abri o computador para poder estudar, eu lembrava assim, e se você passar? E se não passar, não concentrava, sabe? Então, depois que saiu o resultado, eu falei, meu Deus, e agora? Passei. Eu comecei a gritar aqui dentro do quarto. Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Depois eu contei pra minha irmã, aí eu contei pra tu, contei pra... As pessoas que admiravam, sabe? Falando, meu Deus, eu passei. E tu sabe E que eu tava. chorava. Olha que louco, eu tava. Quando tu me ligou, eu tava foi um domingo de manhã, eu tava dando mentoria. Eu tava dando Ah, mentoria. sim. E aí eu vi ali, pô, Carlos, você me ligando e tal. Até mandei mensagem, né? Não, depois a gente conversa e tal. Foi. Deu dando mentoria e tal, né? E aí depois acabou a mentoria, eu abro a mensagem ali, ela passou. Daí comentei com a Vitória, né? Com a minha namorada. Nossa, a Carlúcia passou e tal. E eu assim, né? Mandei mensagem para todo mundo, comentei com a minha mãe também, tudo, né? Porque cada aluno que passa, assim, é uma aprovação minha também, né? Não é só de vocês, é minha Sim, também. sim. Porque eu me dou muito para os alunos, né? Então eu me dedico muito para eles, porque eu acho que a nossa vida é assim, né? Não é só você. O que adianta eu daqui a alguns anos virar médico, tá bem sucedido lá e tal? E, né? Eu quero mais pessoas lá junto comigo também. Sim, sim, Léo. Com certeza. A gente tem mais pessoas que a gente olha também, vê representatividade. Bora colorir a medicina, né? Chega a ter só a medicina em branca. Vamos colorir, colocar todas as cores, todas as pessoas. E foi isso. Só que a maior sensação que você sente, quando, pelo menos no meu caso, né, as pessoas que eu conversei, é uma sensação de alívio. Quando você passa em medicina, você fala, ufa, meu Deus, passei. Por mais que vai sofrer na faculdade, mas é um sofrimento bom. Você vai sofrer por algo que você gosta, né? Eu mesmo já entrei na faculdade, Léo, com 2 semanas de aula, acho que comentei contigo. Uhum. Amanhã eu já tenho prova. Prova de uma matéria que eu ainda nem assisti aula, inclusive, sabe? Então eu falei, meu Deus, eu tenho que me virar aqui, tô sofrendo, vai ser difícil, mas é uma dificuldade por algo que eu gosto, algo que eu sonhei e que eu sei que é o que eu quero pela vida toda. E o teu Então foi pai, a isso. tua mãe, como é que foi assim? Porque assim, na tua geração, tu vai ser a primeira médica, né? Então, assim, Na minha descendência. da tua descendência, né? Eu tava aqui conversando. A minha mãe teve algum tempo atrás aqui, né? Ela tava conversando, né, com o meu bisavô. Ele nasceu na Senzala, que o Rio Grande do Sul aqui, a escravidão não terminou lá quando foi a abolição. Ela terminou 20 anos depois, porque era muita fazenda aqui, né? O agronegócio aqui é muito forte. Então a escravidão acabou muito tempo depois. Daí a minha mãe contando pra mim, né? Que quando ela começou a namorar meu pai, ela conheceu o meu bisavô, né? E aí ele contava para ela como que era a situação e tal, né? E aí o meu avô, o meu bisavô trabalhou acabou lá a escravidão, tudo, né? Não tinha emprego, ele trabalhava lá por uma miséria no final do mês, uma esmola, né? Não era nem um salário, era uma esmola numa fábrica de couro. O meu avô trabalhava nessa fábrica de couro, cortando couro. O meu pai trabalhava nessa mesma fábrica, entendeu? E minha mãe doméstica, e daí eu quebrei esse ciclo. No teu caso é a mesma coisa, né? Então, você veio de uma Exatamente. geração e você quebrou o ciclo. Por quê? Por mais que possa ser que tenha alguém na tua comunidade, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, mas eles vão ver você, eles vão ver a tua referência, que você conseguiu virar médica, né? Tu tem noção disso? Ah, Léo, eu tenho sim. E, por exemplo, você disse aí do seu bisavô, que foi nasceu na Senzala, não sei se você o conheceu. O meu foi vendido, o meu bisavô foi vendido, não sei se você já viu eu falando sobre isso, e o meu bisavô faleceu ano passado. Então eu tive muita convivência com ele. Ele contava pra gente muitas histórias, humilhações, e assim,
a minha família não tinha muita perspectiva de crescimento, sabe? Era mais de ficar ali na coisa dos ratos. Eu falo coisa dos ratos, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu morrer assim. Acho que é algo do tipo, né? Essa síndrome de não querer uma mudança, de ter medo ou de achar que aquilo é demais pra gente. Aquilo não é pra gente, é para uma pessoa ou pra branca ou pra rica. E assim, desde pequena, a minha mãe sempre me incentivou a lutar pelos meus objetivos, a querer crescer, a querer ajudar mais pessoas. E isso para minha família era algo, para minha família em geral, né, os parentescos, era algo assim meio que ofensivo, sabe? Porque eu era a única que pensava diferente da minha geração. Eu era a única que falava, não, eu não vou terminar o ensino médio e trabalhar em casa de família, casar e passar nessa cidade. Eu não vou ter isso para mim. E essa era a realidade deles. Então, quando eu falava isso, soava que era uma ofensa, sabe? A realidade deles, quando das crenças limitantes que eles tinham. Então, quando eu ingressei na universidade, foi assim algo que já foi chocante, como a gente disse, foi algo grande para eles. As crianças começaram a se espelhar também, aí já começaram a abrir os horizontes, falar, não, vamos estudar e tal. Aí, quando eu passei em medicina, nossa, foi chocante aqui. Vinha no quilombo, você via a felicidade das pessoas de longe. Eu fiquei com muito medo da minha mãe infartar. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não infarta. Ela ficou muito feliz. Ela muito, muito. Começava a pular. Meus tios, que já tem uns 60, 70 anos, começavam a pular de alegria. É verdade, é verdade. Ai, meu Deus, vai atuar onde? Vai atender no hospital? Eu, calma, gente, calma. Respira, respira. Porque, assim, foi algo que pra gente, Léo, foi surreal mesmo. Pra minha família, foi uma quebra do sistema mesmo, sabe? Claro que para algumas pessoas, sempre tem aquelas pessoas, só passou porque é por cota, só passou por conta disso, ou então só conseguiu porque é preta. Chegamos na situação de que as pessoas falam que a gente só consegue as coisas porque somos pretos, né? Enfim, só que isso não me abala. A minha felicidade contagiou muita gente, inspirou muita gente, parou a Bahia. Não sei se você já viu alguma reportagem ou outra, Já. E assim, ó, alunos começaram a mandar, pô, essa daqui é a Carlúcia do ATM, não sei o quê, várias matérias, né, que saiu de você. E assim, é bem importante tu levantar esse ponto aqui, cota, né? Porque eu passei pela cota pobre, né? Que é o ProUni, né? Tu tem que comprovar tua renda ali e tal. O meu irmão passou na federal por cota racial, né? E então, assim, é interessante a gente comentar isso, porque, por exemplo, tu vai pegar ali o ProUni, tu compete com o Brasil inteiro, né? Então, assim, não tem como a pessoa falar que é fácil. Como é que é fácil se tu tá competindo com o Brasil inteiro, né? Então, assim, é muito limitante a pessoa dizer que é mais fácil. Mais fácil é pro cara que nasceu em berço de ouro, estudou a vida inteira em escola particular e passou em medicina. Isso é fácil, né? Agora vai botar o cara que estuda e trabalha, que vem de baixo, que mora no interior, que não é que trabalha porque precisa, trabalha por necessidade, né? Então, assim, para mim, eu admiro muito mais a tua história do que o cara que passou em primeiro lugar na USP lá, enfim, que são vários vídeos no YouTube, USP, Unicamp e tal, né? Com 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações nos vídeos. Eu admiro muito mais a tua história de outros, porque agora tem bastante vídeos no YouTube também, de outras pessoas do YouTube, de histórias incríveis de pessoas que vieram de baixo. Eu admiro muito mais isso, porque eu sei como é que é o cara chegar de manhã para estudar e não saber se tu vai ter dinheiro para pagar o boleto no final do mês. É diferente tu sentar para estudar e tu ter alguém para pagar teus boletos. Outra coisa é você sentar para estudar, para fazer uma prova de matemática, uma prova do Enem, fazer o mapa do erro, fazer o PBL, fazer o GPOM, fazer o self-study e não saber se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Não saber se você vai ter ano que vem. Porque se você não tiver apoio da tua família, se não tiver isso, não tiver aquilo, você não vai conseguir passar. Então, assim, a gente tem que valorizar esse tipo de história. São pessoas que vieram de baixo, que venceram através da medicina, né? E competiram com o Brasil inteiro, porque qualquer pessoa pode concorrer pela uma vaga de medicina. Mas, assim, virando essa questão, né, da tua aprovação e as entrevistas, como é que foi isso, assim, da Bahia? Tu ir lá no jornal, o cara te chamar para dar uma entrevista, não pela dança, não pela outra coisa, mas porque tu passou em medicina, pelo teu conhecimento.
Olha, Léo, sinceramente a minha ficha ainda não caiu. Admito que ainda não caiu. Quanto às matérias de jornais, eu estava um pouquinho acostumada por questões do grupo de dança, né? Saía bastante coisa. Mas quando é por medicina, sabe? Eu falo, meu Deus, chegou a minha vez de fazer lives falando que eu sou estudante de medicina. Chegou a minha vez de Mudar a bio, dar uma entrevista. Oi? Mudar. Nossa! Tu viu que eu mudei? Nossa, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tava louca para aquilo. Falava, meu Deus do céu. Quando as pessoas falavam assim, eu acho muito brega ver quem fica lá colocando na bio, que faz medicina, que faz qualquer outro curso, eu virava assim, e na minha cabeça, meu dia vai chegar, eu quero ser brega também. Ai, é uma sensação assim, Léo, que eu acho que só você vai entender, que você já chegou lá, já passou, e sabe como é emocionante, como você demora para a ficha cair, sabe? Que é o meu caso. Ainda não caiu, eu já estou fazendo testes, seminários, vou fazer prova e a ficha ainda não caiu, sabe? Eu paro e penso assim. Inclusive, Léo, na primeira semana eu fiquei muito emotiva. Qualquer coisa eu tava chorando, qualquer coisa. Conversando com amigos, chorando. Do nada eu ficava no meu quarto e minha mãe, que foi? Está deprimida? Eu falava, não, é que eu tô passando um filme na minha cabeça, sabe? De onde eu vim, o que eu tive que passar, para o que eu tô conseguindo e porque tá para vir para mim. Então, é algo assim que é só agradecer a Deus, só agradecer as pessoas e incentivar mais gente, sabe? Vieram muitas pessoas também, inclusive do ATM, vieram muitas pessoas falar que deu um up de inspiração, outras pessoas pediram dicas do curso. E assim, pessoal, é continuar. Não tem outra lógica, é continuar, é fazer o que tá lá. Não é fácil, a gente pensa em desistir quase todos os dias. Aquela história de curtir o processo. Quando alguém falar comigo, Carlos, você curta o processo, eu achava uma ofensa, porque não tem como curtir o processo. Ver seus amigos saindo para viagens, para festas, e você ficando em casa, estuda e não aprende. Então, é algo doloroso, mas passa. E só consegue quem não desiste, gente. Se não desistir, você chega lá agora. E depois você vai dar risada, né, quando tu estiver na Europa, quando tu estiver nos Estados Unidos, pela essa dedicação. Tem mais uma fase ainda, né? Por exemplo, hoje eu acordei 4 horas da manhã. Por quê? Porque eu quero? Não, porque eu preciso. Eu não quero ser médico, eu quero o topo, entendeu? Então, assim, eu acordei 4 horas da manhã. Olha, mas é domingo, não interessa. Eu não nasci em berço de ouro. Então, ou eu mudo a minha vida e mudo a vida da minha família, ou eu vou ficar para trás, né? Então, assim, tu tem mais uma fase, mas passa rápido. Porque, assim, se tu parar para pensar, 6 anos vai passar para mim, vai passar para o cara que está empacotando sacola no supermercado, vai passar para a pessoa que faz faxina, que é doméstica, vai passar 6 anos de qualquer forma. Vai passar. Agora, o cara que vai ter que escolher, daqui 6 anos, se ele vai estar querendo ir viajar para a Europa, se ele vai querer ter uma qualidade de vida boa, poder pagar um plano de saúde para tua família, né? Sim. Entendeu? Então, assim, você vai ter que escolher. Mas essa questão da entrevista é muito legal, porque eu lembro como é que eu conheci o Dr. Rafael Bispo, né? Foi um vídeo, e aí o cara fala o seguinte, né? O que entrevistou ele fala o seguinte, que tipo assim, ele chegou na casa do Dr. Rafael Bispo e falou que estava indo para cobertura, né? Num bairro nobre do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. E ele não é jogador de futebol, ele não é artista, ele não é dançarino, ele é médico, né? Porque geralmente tu vê um cara da periferia que virou uma pessoa de sucesso, ou é jogador de futebol, ou é artista, ou é ator de televisão, não, é médico, né? Então isso para nós é muito importante, né? Ter essa representatividade, porque eu não tive, né? Eu não tinha um exemplo de sucesso de uma pessoa que tinha vindo de baixo. Tanto que as pessoas que eu conheci que eram médicos, o cara ou era filho de médico, ou era filho de fazendeiro, ou era filho de empresário. Essas eram as referências que eu tinha. Sim, Léo. E ó, para você ver como é importante também, né? E como eu vou te contar, que através de você foi fazendo meio que uma teia. Tá lá, por exemplo, Léo Vicário, número 1. Através de você, eu conheci o Dr. Rafael Bispo, conheci alguns estudantes da Bolsa do Dr. Rafael Bispo, fui fazendo muitos amigos, sabe? Então, hoje eu tenho, assim, o conhecimento de muitos médicos pretos, muitas pessoas. E tudo graças a ver você, que você fez uma live com ele. Depois eu mandei mensagem para ele, fiz também uma live com ele. Nossa, foi fantástico isso. E isso inspira demais, Léo. Demais, demais. Eu falo nisso pensando na Carlúcia, que te conheceu lá atrás, que ficava pensando, meu Deus, será que dá pra mim? Será que dá pra mim? E vendo que você chegou lá, né? E depois de você vieram muitas outras pessoas
com realidades parecidas com a minha, sabe? Eu aprendi a sonhar e também, o que acontece? Voltando a falar de ti, eu pensava muito grande. Isso para minha família, como eu disse, não era algo bom, não era visto como algo... Era tipo aquela questão de que sempre quis ser grande e isso para minha família era uma ofensa. Então, quando eu pensava, meu Deus, eu quero ser rico, eu quero viajar, e via que você pensava igual, aquilo para mim, falei, não, eu não tô louca. Tem alguém que também pensa assim, sabe? Porque, infelizmente, no Brasil, a sociedade está tão doente que você ter sucesso é como se você fosse responsável pelo fracasso de alguém. Sabe? Se você chegar para uma pessoa e falar, não, eu quero ser rico, 1000 pessoas vão querer te apedrejar, vão achar que você está querendo pisar nos outros, e não é assim, sabe? Para mim, falava isso muito com a minha mãe. Quando eu falava isso, ela achava que eu estava sendo meio rude. Eu falava, não, mãe, o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro mostra quem a pessoa realmente é. E se a senhora acha... Eu perguntei, a senhora me acha uma pessoa ruim? O que a senhora acha de mim? Ela falou, não, você é uma pessoa batalhadora, você ajuda as pessoas. Eu falei, então, se sem dinheiro eu já faço isso, imagina com dinheiro. Entendeu? Então foi ali. Isso, foi ali que ela entendeu e que ela falou: não, se é o teu sonho, eu nunca te podei em nada, muitas coisas eu não concordo, mas só siga, só vai e você consegue. Foi isso, Léo. Eu me prendi no meu quarto praticamente, eu fiquei um pouco antissocial, pedi muita coisa, chorei muito, mas eu falei: não, eu vou abrir mão agora desses prazeres momentâneos, para lá na frente eu ter prazeres duradouros, né? Para me poder usufruir de coisas boas e proporcionar para as pessoas que eu amo uma vida boa também. Perfeito, show, incrível, extraordinário. E é exatamente isso que tu acabou de dizer, o legado do ATM, né? É você vencer na vida honestamente por meio da medicina, né? Você ter uma vida melhor através da medicina. Porque assim, E aí, como é que explica, né? Tipo assim, no meu caso, né? Eu passei fome lá, entregando jornal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, tenho a minha carteira de trabalho, eu sempre mostro ela nos vídeos pro pessoal. Né? Eu fiz a carteira de trabalho com 14 anos, com 16, só podia assinar com 16 anos, tem a minha foto ali, ganhando R$300 em 19 para trabalhar da 1h30 até as 8 horas da noite, no pesado, não é trabalhar em escritório. Folhinha, não, Sim. É no pesado, carregando saco. E aí, como é que tu explica hoje para eles? Por exemplo, hoje, 3º ano da faculdade de medicina. Hoje eu trabalho numa das maiores empresas da América Latina, Estratégia Med. No meu 1º ano de medicina eu já estava indo para São Paulo. Não por outras coisas, mas pelo meu conhecimento, pelo meu trabalho, né, pelo meu legado nas redes sociais. Então, assim, isso é muito gratificante, né? E as pessoas não querem ver essa mudança. O cara acha que tu é pobre, tu tem que morrer pobre. Não, peraí, eu nasci. Agora, se eu vou continuar pobre, é uma escolha minha. Né? Exatamente. Então, assim, a minha mãe e o meu pai, eu sou muito orgulhoso por ter nascido pobre. Porque talvez se eu tivesse nascido em berço de ouro, talvez se eu tivesse tido outras coisas, eu não ia ter a mentalidade que eu tenho hoje, eu não ia ter o foco que eu tenho hoje, sabe? Então, acho que isso é importante, né? Tu valorizar tuas origens, tu ser grato pelas tuas origens. Como tu comentou aqui, tu falava com a tua mãe, né? Tu expressava o teu sentimento e por que tu queria aquilo, né? Mas tu não queria ficar naquele lugar. Eu nasci aqui, eu sei que eu tô aqui, mas eu quero mais. Eu não vou esperar um milagre do governo, eu não vou esperar alguém fazer alguma coisa por mim. Eu vou lá e vou fazer o meu. Exatamente, Léo. Também uma frase que eu sempre falo aqui é que eu sou grata por tudo que eu tenho, porém eu não me conformo, né? Eu quero mais, mais, mais e não vou deixar nada me parar. Eu também concordo muito com o seu pensamento, né? Peraí. Concordo muito com o seu pensamento, a questão de você ajudar seus pais, você ter orgulho de ter nascido pobre. E com isso, você teve essa mentalidade. Eu imagino que, para mim, foi também assim, sabe? Eu sofri muito a minha vida toda, Léo. Eu sofri vários tipos de preconceitos escancarados e preconceitos disfarçados. Eu tive vários nãos na minha vida. As minhas oportunidades era sempre eu que criava. Então, eu acredito que Deus, ele permitiu que eu passasse por isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Tanto é que não é qualquer coisa que me abala, Léo. Assim, para mim ficar chateada para baixo, não é qualquer coisa. Tem que ser uma coisa muito grave. Eu falo pro pessoal, assim, quando alguém meio que me discrimina, não quer ficar perto de mim, eu falo, pessoal, eu estudei numa turma em que tinha 30 alunos, Léo, 30 alunos, isso era no Fundamental 2, e só minha irmã conversava comigo.
A turma toda me odiava, Léo, sabe? O que a turma toda não falar com você. E não era que ele não falar, me ignorava. Eles não me ignoravam. Eles ficavam lá do fundo, falando, jogando apelido. Se eu questionasse alguma coisa da professora, todo mundo vinha pra cima, falava um monte de coisa, sabe? E eu me mantinha firme ali. Quando eu chegava em casa, eu chorava muito. Eu queria não ir mais pra escola. Só que eu sabia que eu precisava ir. Eu tinha que passar por isso. E que algum motivo tinha para eu estar passando por aquela provação, que Deus queria me moldar para alguma coisa, sabe? Então, com isso eu fui ficando mais forte. Eu fui aprendendo que a vida, que o mundo não é azul, o mundo é cinza, você que tem que colorir, sabe? Você que tem que correr atrás e nada vai vir de graça. Eu recebi muita pancada do mundo que hoje, cara, qualquer coisinha assim para mim eu passo por cima e falo, não, isso aqui é muito pequeno para eu estar ficando triste, é muito pequeno para eu estar pensando em desistir. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com alguma pessoa, eu sempre incentivo, falo, olha, os seus pais, a sua família não tem noção da dimensão do seu sonho. Então eles não vão te apoiar assim de forma 100%, eles não vão te entender. Porque eles não tiveram isso, não foram passados isso para eles. Agora chega num estudante, por exemplo, para quem quer medicina, chega num estudante de medicina ou num médico e fala do seu sonho. Ele vai te apoiar. Isso eu aprendi contigo, inclusive, Léo. Ele vai apoiar. A pessoa que já chegou lá vai te dar a mão. Agora, uma pessoa, seu vizinho, seu amigo, que nunca fez nada, nunca construiu nada na vida, que está ali na merda, você acha que ele vai te incentivar a crescer? Não vai, porque ele não entende isso. Ou porque ele não quer que você chegue lá, ou porque ele acha que isso é impossível. Então, vale pensar um pouco sobre isso. Perfeito. E às vezes até o teu vizinho ele não vai querer que tu chegue na medicina, porque como é que ele. Que desculpa que ele vai dar, né? Que desculpa que ele vai dar para justificar o fracasso dele. Porque você saiu do mesmo lugar que ele, só que agora você é médica. E aí, como é que ele vai justificar o fracasso dele? Então, muitas vezes até o cara, o teu amigo, né? Ele não vai querer o teu crescimento. Eu, por exemplo, eu perdi vários amigos. Olha, o Léo mudou, agora ele é médico, olha, agora ele mudou, é outra pessoa, passou em medicina, mudou. Mas claro que eu mudei, graças a Deus que eu mudei. Se eu não tivesse mudado, eu estava até hoje lá empacotando sacola no supermercado para ganhar uma esmola no final do mês. Não era um salário, era uma esmola. Né? Então, assim, é interessante comentar isso, porque às vezes o cara vai ter que focar e vai ter que esquecer amizades, vai ter que esquecer aquelas pessoas, porque essas pessoas daqui 6 anos, elas não vão estar no nível que você está. Elas não vão estar ganhando 20, 30 mil por mês. Elas vão estar lá no mesmo lugar. E aí tu vai ter que escolher se tu quer ficar nesse mesmo lugar só para tu ter um amigo, ou você quer chegar no topo lá, e aí lá tu vai se relacionar só com pessoas extraordinárias, né? Exatamente, Léo. Eu perdi também, como você disse, você perdeu amigos, eu perdi também. Eu fiquei praticamente sozinha por boa parte do tempo. Só ficou comigo mesmo aqueles amigos que eu vi que realmente eram verdadeiros, sabe? Meio que passou uma peneira. Por quê? Porque eu não era mais aquela amiga de sair toda hora, de deixar a vida me levar, sabe? Eu sabia que eu tinha um propósito, eu tinha que estudar, eu queria estar ali para aquilo, e as pessoas não entendiam. Então foi se afastando, falou que eu queria ser mais que eles, e enfim, a gente fica sozinho. Por mais que a gente tenha pessoas que nos apoiem, a rotina de vestibulando é uma rotina solitária, porque no fim das contas é você, os livros e seus pensamentos. Então, além de estudar, eu aconselho todo mundo a cuidar do seu emocional, porque você tem que ser muito forte mesmo, porque vai ser você sozinho praticamente, com o mundo falando para você que você tá errado, que você tá sonhando alto demais, e não é assim, sabe? Tem que ser muito forte, pessoal, muito forte mesmo para conseguir. Perfeito. E dito tudo isso, então, como é que foi a tua primeira semana de aulas? Porque começou semana passada as aulas, correto? Sim, Léo. Eu usei muito. Você me mandou uns vídeos muito legais. Fala um pouco sobre isso. Ai, Léo, eu fiquei assim, na hora que você me mandou, eu falei, meu Deus, tava adivinhando as questões lá dos flashcards, dos mapas. Eu salvei tudo ali, falei, eu não posso perder isso aqui não, porque eu tenho que estudar. Pra mim, assim, foi uma semana bem tensa, porém eu não reclamo, né? Gratidão por isso, porque eu já cheguei na faculdade, meus colegas já estavam com 2 semanas de aulas, entendeu? Eles já estavam bem adiantados, já tinham feito teste, feito um monte de coisa, e eu cheguei assim, falei, tá,
pera, gente, eu tô onde? Como assim? Mas eu fui usando as técnicas que você ensinou, eu fui vendo as aulas, revisando, estudando todo dia, e eu tô conseguindo acompanhar. E com certeza, volta e meia, eu volto no ATM também, né? E dou uma olhada em alguma aula lá, para poder conseguir. Porque a gente acaba esquecendo, a uma hora ou outra a gente esquece, ai meu Deus, como eu faço isso? Volto no ATM, ver uma aula, porque serve para muito, sabe? As pessoas às vezes pensam que o ATM é só para passar em medicina. Não, é para você aprender a estudar. Você primeiro aprende a estudar para passar no vestibular, depois você tem que saber estudar também para poder conseguir prosseguir no curso, né? Porque são 6 anos, mais a prova de residência, tudo isso, né? Isso aí. E para você ser um médico de sucesso, você precisa ajudar seus pacientes. Para você poder ajudar seus pacientes, você precisa de conhecimento. E para você ter conhecimento, Exatamente. você precisa de aprendizagem, né? Então, assim, é bem legal esse ponto. Por quê? Porque quando o aluno passa em medicina, ele tem muito essa questão, né? Que ele tem medo, porque o cursinho, o método tradicional, as plataformas, só quer o dinheiro do aluno. Ele não tá nem aí. Ele só quer que o aluno pague a mensalidade ali por mês, se vai passar, se não vai passar, ele não tá nem aí. E eu já é um pouquinho diferente, eu sempre falo, se você não passar em medicina, a culpa é do método, né? Se você seguir linha por linha do método, a culpa é do método, se você não passar em medicina. Então, veja bem, eu sempre gosto de dar essas garantias para os alunos, né, Carlos? Eu sempre dou garantia, não, a culpa é do método, né? Então, se você aplicar linha por linha e você não está na medicina ainda, a culpa é do método, né? Então, veja bem, quando o aluno do ATM ele passa em medicina, né, não é 4 anos, não é 5 anos estudando, não, é meses estudando. Olha, Verdade, assim, tem uns alunos que entraram esse ano assim, que é sangue no olho. O cara tá com uma pegada insana, né? Então, esses alunos, ano que vem, eles vão estar na faculdade. E eu botei essa pulseira aqui, Carlúcia, e ela tem escrito ATM, né? E ela tem desistir não é uma opção, tá? Você vai receber uma dessas aqui na sua casa também, tá? Para você usar. E eu vou tirar ela, ela é uma âncora, né? Lembra lá das âncoras do Inner Game, da parte emocional, primeira etapa da ATM? Ela é uma âncora. Por quê? Porque essa pulseira aqui, quando eu olho para ela, que nem eu já acordei 4 horas da manhã, quando eu olho para essa pulseira, eu lembro que aonde que eu quero chegar na medicina, quais são os países que eu quero viajar, qual que é a casa que eu quero morar, qual que é o impacto que eu quero fazer na vida dos meus pacientes. E ela também representa 100 alunos. Eu vou cortar ela o dia que eu tiver 100 alunos do método TM matriculados na faculdade de medicina. 100 alunos, né? Porque o que eu ganho? Qual que é o retorno para mim? O meu retorno é ver você, daqui a alguns anos, ganhando 30, 40, 50 mil reais por mês. Não um salário mínimo, não um salário de... Não, eu quero o topo para ti, eu quero mais para ti, entendeu? É essa gratificação que eu quero, porque você vai ser uma referência para a sua comunidade, você vai ser referência para a sua família, é isso que eu quero. Então essa pulseira representa isso, desistir não é uma opção. Então quando o aluno passa em medicina, né, além dele receber lá o método para ajudar ele a passar em medicina, ele recebe também um guia, né? O guia do Calouro de Medicina TM, que é as principais estratégias para ele já otimizar o tempo de estudo, ele começar a se destacar já na medicina. Ele já começar a chamar a atenção do professor, ele já começar a ser uma referência, né? Ele já, pô, eu vou ser o melhor, né? Eu vou me dar vou me destacar aqui, né? Óbvio, sem comparação, sem competição, mas uma competição interna, eu vou ser o melhor. Então ele recebe um guia, que é basicamente o que tu recebeu ali, né? Uma forma mais rudimentar, depois vai ter todo um mini treinamento, né? Mas é basicamente o que eu te passei, que é o quê? É um passo a passo para você se organizar dentro da medicina, para você... Porque assim, os caras perguntam, pô, Léo, mas tu tá indo pro 3º ano de medicina, 3º ano de medicina. Ano que vem já começa a cirurgia, depois é internado, depois já vira médico. Pô, 2 empregos? Como é que tu consegue? ATM, atletas vencem, perdedores não desculpa, eu podia dar desculpa. Quando eu entrei em medicina, eu pensei, minha mãe doméstica, Carlos, minha mãe doméstica, meu pai sapateiro, como é que eu vou me virar durante... Eu vou me mexer. Eu não fiz vaquinha online, eu não pedi dinheiro na internet. Ah, me ajude. Não, eu nunca fiz isso. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Tanto na época que eu trabalhava na academia, o meu atendimento era o melhor. Tinha vários professores na academia. O meu era o melhor. Eu atendia, eu dava atenção pro aluno, eu tratava bem ele. É que nem aquela dinâmica do bispo, né? O bispo é assim, né? Da excelência no atendimento. E eu já fazia isso. Entendeu, Carlos? Então, assim, atletas vencem, perdedores não desculpa, né? Então o guia é para te ajudar no início da medicina, porque eu quero que tu se destaque. O passar em medicina é só essa etapazinha aqui, eu quero que tu chegue aqui. Sim, ó. Sim. Assim, a UFPEL ali, a medicina dos caras é muito top. Tem cara muito... O Dani sempre comenta para mim assim,
que os colegas deles são outro nível, sabe? Porque vem a galera do Brasil inteiro, né? Então acaba que, na particular, como acaba sendo um vestibular financeiro, quem tem dinheiro passa, na federal acaba, tipo, vindo os melhores do Brasil vão ali, né? Então... Percebi isso já, Léo. E tem uma diversidade. Então tu vai estar num ambiente de vencedores. Porque tem pessoas do Brasil inteiro que vêm ali, né? Então, sim, são pessoas com histórias de vidas extraordinárias, né? Então é interessante isso, tu aproveitar isso, né? Tu fazer um network, tu conhecer as pessoas, né? Eu acho que isso é bem importante, tu aproveitar essa fase da medicina, né? Exatamente. Os meus colegas mesmo olham assim e falam, meu Deus, eu tô me sentindo a pessoa mais burra da turma, então tô no lugar certo. Isso aí. Quando você se sente o mais burro do grupo, é porque você realmente está no lugar certo, né? Quando você se sente o mais inteligente, alguma coisa está errada. A galera, assim, é cada argumento, é cada coisa muito bem preparada. Eu falei, nossa. Os professores também ali, sabe? Você vê que não é aquele professor que usa a aula para ficar com enrolação, sabe? Com coisas nada a ver, que não faz sentido. Eles são objetivos e, nossa, é fantástico. Estou apaixonada mesmo pelo curso, apaixonada pelos alunos, que são meus colegas, pelos professores. Então, gente, é uma sensação que compensa. Vale a pena a pessoa continuar, que compensa demais viver. É muito gostoso isso, é maravilhoso. Fantástico mesmo. A ficha ainda nem caiu, mas enfim. E aula do que tu já teve? Tu já teve aula do quê? Olha, Léo, eu peguei 6 matérias. Eu tô com anatomia 1, bioquímica 1, fisiologia 1, histologia 1, introdução à medicina e psicologia médica. É muito louca, gente. É uma sensação muito boa. Então, pessoal, vale a pena demais. Será que vale a pena investir em conhecimento, né? O cara tem dinheiro pro churrasquinho do final de semana, pro tênis da moda, para maquiagem, não tem dinheiro para investir em conhecimento. Aí o cara fica lá anos e anos e anos, vai chegar com 50, 60 anos, vai depender da aposentadoria do governo, vai ficar dependendo do SUS, não vai poder nem pagar uma escola particular por filho, e vai ficar vindo, não, mas é que medicina não sei o que, não. Mas tu investiu em conhecimento, tu comprou conhecimento, se dedicou, né? Porque quando você passa em medicina, representa um valor muito alto, né? Por exemplo, na minha faculdade é 10 mil reais por mês. Então, assim, quem que tem 10 mil reais por mês, né? Só que por que as pessoas pagam 10 mil reais? Porque elas sabem que depois volta. A melhor coisa, a pior coisa que o cara pode fazer é pegar esse dinheiro e investir em, por exemplo, bolsa de valores. Verdade. Vai render lá 1%, não sei o que e tal. Cara, pega esse dinheiro e investe em conhecimento. Aí depois vai dar capacidade do cara de voltar esse retorno através do conhecimento dele. Né, ajudando as pessoas, aí quanto mais pessoas ele ajudar, mais dinheiro ele recebe. É uma via de mão dupla, né? Quanto mais tu entrega para as pessoas, mais tu recebe. Essa é a lei. Né? Tu pode ver, os melhores médicos, os médicos mais bem-sucedidos, são os médicos que mais ajudam os pacientes dele. É a regra. Né? Quanto mais o cara ajuda. Então, assim, você precisa investir em conhecimento, tem que tirar a mentalidade de pobreza e começar a ter a mentalidade de riqueza, senão a tua vida não vai mudar. Porque assim, Carlúcia, imagina o cara quer ser médico, quer ganhar de 30 a 40 mil por mês, né? Óbvio que sempre tem as pessoas, quando eu falo isso, sempre tem o cara que, mas a medicina tá saturada, mas a medicina não sei o quê. Tá, mas quem que é os médicos? É o cara que nasceu em berço de ouro. Segundo pesquisa estatística, quem vira médico é quem nasceu em berço de ouro. Bota um diploma de médico na mão do cara que veio de baixo, o baixa renda, e tu vê um foguete, assim, um foguete do topo. Um exemplo é o Dr. Rafael. Periferia do Rio de Janeiro. O cara mora numa cobertura com piscina na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí? Aí eu fiz uma live com ele recentemente, eu perguntei para ele, doutor, tu tá preocupado com o número de cardiologistas que estão se formando no Rio de Janeiro? Ele falou, não, na clínica todo ano ela cresce. Eu nem olho pro lado. Ele não tá preocupado com isso. Então tu vê como é que é a mentalidade de pobreza, né? Tipo, o cara, não, mas é saturado, tem muito médico. Cara, o cara que é um atleta, o vencedor, ele não tá preocupado pro lado. O cara tá preocupado em fazer o dele. Bota um diploma na mão do cara que vem de baixo, não tem como. Agora, o cara que nunca trabalhou, nunca pagou um boleto, o cara nunca se dedicou, bota um diploma de médico na vida do cara. O cara é mole. O cara é mole, o cara é fraco, um bunda mole, a vida inteira criado com leite e com pera. O cara não vai se movimentar, entendeu? Agora, o contrário. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Você veio do interior da Bahia. Bota o diploma na tua mão. Não tem como. Entendeu? Verdade, Léo. É isso, Léo. Essa questão também que você disse, né,
do doutor, a questão dele não olhar para o lado, toda competitividade eu acho que é burra. Eu falo, não ando competindo com ninguém. Porque competição, você se limita ao limite do outro. Eu quero dar o meu melhor, sei do meu valor, sei onde eu posso chegar, e é isso. Pra gente tem um valor muito grande, a gente sempre quis muito e foi negado, sabe? A gente sempre recebeu muito não, 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 não pode, não pode. Então, quando a gente tem a oportunidade de crescer, sabe? Uma brechinha ali, ninguém segura. Já era. O mundo pode ficar todo mundo tentando te puxar para trás, você meio que fica surdo e sai da frente que a gente tá indo. Entende? Então, quando eu aprendi, que também foi com você, acho que tudo eu aprendi que investir em conhecimento é uma das melhores coisas, a minha vida mudou. Eu só invisto praticamente em duas coisas: conhecimento e viagem para conhecimento. Sabe? Porque eu sou uma pessoa apaixonada por viagens. Quando eu consigo uma rendinha ali para me viajar, eu já penso como essa viagem vai contribuir para mim. E contribui, ou com network, ou conhecendo outras culturas, sabe? Então, as pessoas passar a pensar assim, você consegue prosseguir. Porque o pensamento, principalmente pra gente que é pobre, o pensamento que coloca pra gente é o seguinte: conseguir um dinheirinho, compra roupa de marca. Conseguir um dinheirinho, faz churrasco e chama todo mundo. Vai comprar um tênis, vai, sabe? Essas coisas assim supérfluas que com o tempo acaba. Entendeu? Graças a Deus eu já penso diferente. Eu consegui também passar isso para minha irmã. Ela pensa totalmente diferente. Quando a gente tem um dinheirinho assim, alguma coisa, a gente consegue juntar, a gente faz uma viagem para conhecer novas pessoas, novos lugares, sabe, Léo? Uma coisa que eu não sei se você vai concordar comigo, eu prefiro entrar num restaurante, comprar uma água de R$ 20 num restaurante chique, para mim observar as pessoas que estão lá, aprender uma coisa com elas, do que ir numa barraquinha mais baratinha ali e comprar uma água de R$ 2. Claro que cada situação é diferente, sabe? Sim, uma coisa é eu estar indo viajar e comprar uma coisa na praia, outra coisa é eu querer aprender, entendeu? Eu não lembro muito bem o pensador, mas fala dessa seguinte forma: que é melhor você ter a casa mais pobre num bairro rico do que a da casa mais rica no bairro pobre. É aquele conceito também de você ser o mais burro do seu bando do que você ser o mais inteligente. Você não aprende, entendeu? Então eu me cerquei de pessoas que estavam muito acima de mim para poder chegar onde eu cheguei em medicina. Quem eram meus amigos? Né? Tem que ter humildade, né, para fazer isso. Sim, eu tinha humildade no perfil de vocês todos, mandar uma mensagem, falar que eu queria conseguir também, que eu admirava. Eu aprendi também a abençoar as conquistas dos outros, sabe? Quando um estudante de medicina conseguia passar, eu ia lá no perfil, mandava parabéns, que eu estava feliz, que minha hora ia chegar. Quando um médico conseguia, principalmente o doutor Rafael Bispo, eu sempre falava para ele que ele posta algumas viagens chiquérrimas dele, tá eu lá: doutor, que Deus abençoe, meu dia vai chegar. E ele sempre retorna dizendo que vai sim, entendeu? Então, eu me cerquei dessas pessoas. Essas pessoas que já chegaram lá, que estão onde eu quero chegar, sabe? E essas pessoas jamais vão me puxar para baixo. Então, as pessoas têm que ter essa estratégia também. Ser humilde de se cercar de pessoas que já chegaram lá. Olha para você ver quem era eu aqui no Quilombo, me cerquei de vocês, estudantes de medicina e médicos. Eu já estou no nível de estudante de medicina. Amanhã ou depois já vou ser a médica, depois já vou ser sócia, não importa. O importante é você ter visão e pensamento a longo prazo. Perfeito, incrível, incrível. E isso é muito importante, né? A gente trabalhar esses aspectos, né, da mentalidade. Porque muitas vezes o cara, a primeira mensagem que ele manda para mim é se vitimizando. Nossa, eu tô desempregado, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê. Aí, Léo, eu admiro a tua história, mas, cara, mas e no domingo? O que tu fez domingo passado? Ah, Léo, eu fiquei em casa. Mas vai fazer uma faxina? Aí eu dou o exemplo, né? Vai no hospital da tua cidade e vê quando sai um cara de camisa social, né, bem arrumado, é um médico, chega lá no cara e fala: ó, doutor, eu sou isso, isso e isso, eu quero ser médica, a minha família não tem condições, deixa eu limpar a tua casa. Cara, não tem como. O cara vai querer te ajudar. Verdade. Às vezes ele nem precisa. Às vezes ele já tem alguém que limpa a casa dele. Ele vai querer te ajudar. Tu não chega pedindo. Tu se doa primeiro pra pessoa. Então, toda vez que o cara me manda uma mensagem se vitimizando, cara, tá desempregado? Vai limpar a casa. Minha mãe tem 40 e poucos anos e é empregada doméstica até hoje. Né? E óbvio que depois, quando eu virar médico, eu vou aposentar ela. Então, assim, é só você querer.
Ah, Léo, mas eu tenho vergonha. Vergonha tu tem que ter de ser pobre. Morrer pobre, né? Difícil Verdade, é chegar os boletos no final do mês e tu não ter condições para pagar, né? Porque tem muita Sim, faculdade aí que tu se mata estudando e depois tu vira Uber, né? O cara se matou lá 5 anos, fez investimento no banco tudo e vira Uber. Na medicina, não. Na medicina tu vai se dedicar 6 anos, mas depois, se você tiver um mínimo de dedicação, não aquele bunda mole, o cara molengão lá que nasceu em berço de ouro. Esse cara, tipo, esse vai ficar para trás, né? Infelizmente vai ficar para trás, porque o mercado ele vai ficar um pouquinho mais competitivo, vai subir a barra do mercado. Que bom, porque quem ganha lá na ponta é o cara que usa o SUS, é o cara que está recebendo o atendimento na clínica, sobe a barra da medicina. Eu acho incrível isso. Tem pessoas, mas antigamente podia dar plantão, não sei o quê. Cara, que bom que hoje é mais difícil. Que bom, porque quem vai ser beneficiado é o cara lá da ponta. É o cara que está recebendo o atendimento. E se você não tem emprego, quer dizer que você não é bom. Que você não tem qualidades, né? Que você não tem competência. Agora, o cara que se dedicou, que fez uma boa faculdade, que fez network, conheceu pessoas, que trata bem as pessoas, sabe se comunicar, esse cara não vai ficar sem emprego. Mas, Ricardo, eu queria te perguntar, quais são as situações, assim, né, para a gente contar aqui e deixar isso para a galera, de situações que aconteceu contigo, que tu queria ter aquilo, que tu não podia, né? Eu tenho várias aqui, né? Mas eu queria que tu contasse de situações que tu foi humilhada ali, que tu não pôde ter aquilo e que tu acredita que a medicina vai te possibilitar. Olha, Léo, eu sempre tive limitações desde criança. Desde criança. E foi lá que eu aprendi a empreender. Por exemplo, quando eu estudava no Fundamental 1, como eu já disse, que meus colegas todos eram de uma renda maior que a minha, minha mãe me dava um lanche de casa, que era, não sei se você conhece, cuscuz aqui na Bahia, o pessoal ama, só que eu não gostava, eu detestava, sabe? E era o que tinha para ela me dar. Então, o que eu fazia? O que eu fiz? Meu Deus, eu preciso comer outra coisa. Meus colegas comiam aqueles biscoitos de marcas famosas e tal, eles não iam me dar, né? E se eu pedisse também, eu não queria me humilhar pedindo para eles nada, eu não queria ser a pidona. E se eu fosse no mercado, pegasse, minha mãe me mataria. Se eu pedisse, ela me mataria da mesma forma. Então, eu comecei a pensar em estratégias. Era um período de política aqui na minha cidade, e os meus colegas eram muito, assim, fanáticos por política. Eu falei, meu Deus, vou ganhar dinheiro nisso aí. Eu comecei a pegar folhas do caderno e fazer manual mesmo, fazer propagandas para os dois partidos. Aí eu chegava num grupinho que era do partido A, fazia aquela maior propaganda e falei, então, compra isso daqui, que seu candidato vai ganhar. E eles compravam, né? Que eles tinham dinheiro para jogar fora. Aí eles compravam em mim. Depois eu ia pro grupo B, fazia a mesma coisa. Aí todo dia eu tinha dinheiro para comprar lanche, que eles compravam todo dia. Aí a política acabou meu emprego, acabou meu negócio, eu comecei a vender bilhetinhos para os pais deles. E minha vida foi seguindo assim. Eu sempre procurava alguma coisa para vender. Eu sempre procurava ter o meu próprio dinheiro. Eu trabalho com polinização de pinhas desde meus 8 anos de idade, que é um serviço que eu até falei para você, que eu acordo 4h30 da manhã para ir 5 horas da manhã trabalhar e 8 horas da manhã estar em casa, sabe? Então, até hoje eu faço isso. Também eu vendo lanche, vendo artesanato. A minha vida nunca foi fácil e nunca vai ser, mas eu escolhi não me vitimizar por isso. Eu escolhi não ficar buscando um culpado para isso, sabe? Os meus pais me dão o que eles podem me dar. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar eles, obrigar eles a me dar o que eles não podem? E eu sempre gostei de muita coisa boa, Léo. Eu não tenho vergonha de falar. Eu sempre gostei de luxo, de coisa boa, só que eu nunca tive inveja. Só que eu nunca tive inveja. Eu falei, não, eu vou conseguir o meu da minha forma, entendeu? Comecei a trabalhar de diversas formas. No meu Instagram, eu comecei a trabalhar como modelo, tanto é que as pessoas viam as minhas fotos, vinham me pedir dinheiro. Aí eu falava, colega, eu sou mais pobre que você. Enfim, mas eu nunca escolhi a parte de me vitimizar, de ficar ali e de pedir às pessoas. Eu nunca gostei de pedir nada, chegar pra você, Léo, eu não tenho dinheiro, me dê seu curso. Isso nunca cogitou na minha cabeça, sabe? Eu nunca quis dar espaço para as pessoas me humilharem ou me falar só tem porque eu dei. Era algo meu. Tanto é que quando eu mandei a mensagem para o Dr. Rafael Bispo até, falando para ele sobre o meu vestibular, eu falei, doutor, eu preciso de ajuda. Não é, deixei específica, não é financeira. Eu preciso de um conselho. Entendeu? Então foi isso. Até hoje eu trabalho. Até hoje eu busco as minhas coisas. Eu fiquei sem nada. Fui fazer o vestibular. Eu raspei a minha conta bancária. Zerei, Léo. Zerei mesmo, sabe? Fiquei ali, acho que com R$10 no máximo para a conta não fechar.
Só que isso, para mim, não é motivo para eu ficar pedindo às pessoas dinheiro. Se alguém quiser me ajudar, ok, seja bem-vindo, agradeço e tal, mas eu não vou nunca abrir a boca para pedir, olha, me dê isso que eu não estou conseguindo, entendeu? Deus me deu 2 pés, me deu 2 braços, eu vou correr atrás. Eu sempre consegui assim, eu vou continuar conseguindo, entendeu? São coisas que a gente tem que abrir mão, às vezes. A gente tem que abrir mão de, como eu disse, prazeres momentâneos para a gente conseguir algo a longo prazo. Ter aquela visão e aquela perseverança que vai dar certo, entendeu? Então, por exemplo, no curso, que não sei se você vai ter vaga, que muita gente me perguntou, falei, não sei, gente, gruda no Léo lá que ele deve falar. Investir no seu curso, talvez para muitas pessoas, eu entendo, seja surreal. Fala, não, por mais que seja barato, eu não tenho. Eu sei, pessoal, eu sei como é, mas se fazer um esforço aqui, um esforço lá, dá para você investir. Você tem que pensar, agora eu não tenho dinheiro para investir nisso. Uma faxina. Se eu investir, eu... Hein, Carlúcia? Isso. Uma faxina. O cara fazendo uma limpeza de doméstico, o cara já consegue entrar. Uma por mês, 4 horas. Está vendo? 4 horas. Então, veja bem, um conhecimento que vai fazer o cara passar em medicina, né? Porque eu dou garantias para ele, tem garantia de 7 dias, tem garantia de 60 dias, ou o cara tem resultado, ou eu devolvo 100% do dinheiro dele. Eu dou garantias, e tu pode ver, as plataformas hoje não dão esse tipo de garantia. Eu dou 2 garantias pro cara. 7 dias, é só ele clicar um botão em 60 dias. Se ele aplicar linha por linha e não tiver resultado, eu devolvo, porque eu acredito no método. Até hoje, Carlúcia, nenhum aluno que aplicou linha por linha, detalhe por detalhe do método não passou em medicina. Todos que aplicaram linha por linha passaram em medicina. Então, veja bem, a maioria dos cursinhos só quer o dinheiro do aluno, tá ali, só querendo o dinheiro dele, né? Tem professor que nunca passou em medicina, ele tá lá ajudando, né? O cara nunca chegou lá, né? Como é que vai ouvir conselhos de pessoas que nunca chegou lá, né? Então, assim, mas enfim, tem. No Brasil, infelizmente, tem pessoas que só querem o dinheiro dos vestibulandos. Infelizmente, tem. Mas eu sempre quis fazer um trabalho honesto. E o método ATM, ele vale muito mais do que um trabalho de doméstica. Ele é um conhecimento... E assim, Carlúcia, esse conhecimento que tu aprendeu ano passado, ele é teu. Ninguém vai tirar de você. Não é uma roupa que tu compra ela vai se desgastar, né? É teu, é um conhecimento teu, ninguém vai tirar o teu conhecimento de aprendizagem acelerada, de memória, de estratégia de prova, ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Exatamente, Léo, é isso. É as pessoas saberem disso, gente, e tentar, depende. Ninguém sabe também, né, Léo, a dimensão do sonho de ninguém. Nosso sonho era sair da merda, né? O nosso sonho era conseguir conquistar os nossos objetivos. A gente não sabe se a pessoa realmente só quer por querer, por status, talvez. Não. Nós mesmos queremos por status, por condição financeira e para ajudar pessoas também. A gente não é hipócrita. Não, só quero medicina. Tem errado nisso, né? Entendeu? Tem errado nisso. Isso. Entendeu? Então, não ter vergonha. Não ter vergonha de correr atrás. Eu nunca tive vergonha de falar que eu vim de baixo, falar que eu preciso vender várias coisas, falar que eu tenho que inventar serviços para mim. Eu nunca tive vergonha disso e nem vou ter. É história para contar, sabe? É até, assim, mais gratificante ainda que foi tudo por meu mérito. Tudo, assim, eu construí. Eu não ganhei nada. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não fui criada a leite ninho. Então, para mim... é muito bom. E quem se identifica e tiver a vontade, isso daqui de vontade, esforça um pouquinho e consegue. Não adianta, pessoal. Se Léo estivesse dando de graça, eu tenho certeza que eu não teria passado em medicina, porque eu não ia fazer. Porque eu falava, se ele tá fazendo dando de graça, é porque ninguém quer. Entendeu? Então, quando é de graça, a gente não valoriza. Infelizmente, pessoal, a gente tem essa tendência. Quando é algo ali que é de graça, a gente não valoriza. Não adianta, Léo. Eu já percebi. E tu sabe, Carlúcia, que eu já dei de graça. As pessoas passaram? No site eu consigo ver o nome da pessoa e as ações que ela teve, né? Quantas aulas ela viu, se ela fez comentário nas aulas e o cara não fez nada. Tá vendo, Léo? Teve uma menina também que era aluna e ela emprestou o login dela para outra pessoa. A pessoa nem viu as aulas. Viu uma ou duas aulas. Porque não doeu no bolso dela. Por exemplo, quando eu cancelei a faculdade com uma dívida de 30 mil no banco, porque eu tinha FIES. Então, eu comecei a estudar para medicina com menos 30, devendo 30 mil reais no banco por causa do FIES. Então, eu comecei a estudar para passar em medicina com
com negativo, com pressão da família, sem dinheiro, sem apoio de pai e mãe, e eu fui atrás. E a mesma coisa que você, eu também nunca viu eu fazendo vaquinha online, eu me ajudem, me dê dinheiro, eu sou pobre, minha mãe nunca vai ver isso, nunca vai ver isso. E o MetaTM é só para vencedores. Ninguém é obrigado. Inclusive, esse tipo de conteúdo aqui é bem legal a gente fazer. Por quê? Porque ele seleciona, ele repele o vitimista. O vitimista ele já saiu desse vídeo, né? O cara que nasceu em berço de ouro, recebeu a herança da família, já vazou daqui e fica só o que eu quero. Né? O cara ficar num domingo à noite, 2 horas escutando eu e você falar, é o cara que quer vencer. Então, eu repilo o fracassado, o vitimista, o que nasceu em berço de ouro, e trago só os vencedores. Porque imagina, Carlucia, que na nossa comunidade, daqui a uns anos a galera vai começar a se formar. Sabe qual é o meu sonho? É quando vocês se formarem a gente conseguir fazer um evento ao vivo em São Paulo. Esse é o meu sonho. Então, assim, ó, eu me formo em 2024, a Carol 2025, o Jean acho que é 2026, né? Eu sou 2026 também. Você também é 2026, não, o Jean acho que é 2025. A Mayara eu acho que é 2026 também, porque ela começou esse ano. Então, assim, e ano que vem vai ter muito mais alunos, né? Então, assim, o meu sonho é quando os alunos começarem a se informar, tipo, 2027, 2028, daqui a alguns anos, fazer um evento em São Paulo com todos os alunos aprovados. Todos os ATM Diamante. Sabe? Esse é o meu sonho. Por quê? Eu quero levantar a barra, entendeu? Eu quero ter uma comunidade de mentes brilhantes, mentes extraordinárias, pessoas que veio de baixo e quer fazer acontecer. Porque quando você, o Jean, todos os alunos que foram aprovados, quando vocês estiverem lá ganhando 30, 40 mil reais por mês, é de vocês. É vocês. É o dinheiro de vocês. Né? E isso é muito legal, né? Então, criar uma comunidade de pessoas que vão crescer juntos, né? Porque na medicina tem muito essa questão da competição, né? O cara nunca quer ver você melhor que ele e tal. E eu quero esquecer isso, quero focar numa coisa. Juntos nós somos mais fortes. Porque se tu parar para pensar, se tu for escalar uma montanha sozinha, tu tem mais dificuldade. Agora, se tu subir e escalar uma montanha acompanhada, com pessoas que vieram do mesmo lugar que você, te motivando, sabe? Eu quero fazer isso, sabe? Então, o ATM, ele não é só um curso, ele é uma família de pessoas que querem vencer na vida por meio da medicina. Com certeza, Léo, é isso mesmo. Tem que cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo foco. Não adianta. Sozinho, a jornada é muito difícil. Você chega lá, porém, com acompanhado, você chega bem mais rápido. Muito mais longe, mesmo. Né? Tu tem mais resistência e mais longe, né? Uhum. Exatamente. Mas assim, Carlúcia, é muito legal conversar contigo assim e ver assim o projeto, né? Porque às vezes eu vou lá, faço as aulas, tudo, né? Respondo a galera na comunidade e tal. Sempre tem as perguntas, mas ver vocês na faculdade, sabe? É uma concretização de um projeto que eu tive, né? Que foi um projeto, assim, de mudar mesmo, porque eu me sentia muito incomodado, é muito louco, porque eu podia ter passado na Federal. Foi um erro que eu tive no SISU. Tanto que hoje eu não falo de SISU e do ProUni porque eu errei. Eu tomei uma decisão errada. Então, só que se eu tivesse passado na Federal tem mais pluralidade pela questão das ações afirmativas, das cotas, e na particular não tem. Né? Embora eu tivesse passado pelo ProUni, bolsa 100%, na Federal tem mais pluralidade. Né? Tu consegue se identificar mais ali com a galera. E eu, na particular, não teve isso. Porque eu pensei, cara, eu tô num lugar errado. Eu entrei na particular e eu pensei assim, meu Deus, eu tô num lugar errado. Né? Eu me sentia num ambiente diferente. Cara, eu tô num lugar errado. Cadê a galera que é povão, sabe? Eu tinha essa dificuldade. E aí, esse acontecimento, de ter acontecido isso, fez eu tenho que mudar isso aqui. É culpa dos meus colegas? Claro que não. É mérito do pai dele que trabalhou. Da mãe dele que se dedicou. É mérito dele, não é culpa deles. Eu admiro meus colegas. Pô, o cara tem 10 mil para pagar. Alguma coisa o cara fez, né? Então, assim, eu admiro isso. Só que isso acabou também, de certa forma, me incomodando, né? E óbvio que eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer a minha parte. Tá, qual que é a minha parte para mudar a elitização da medicina? O que eu posso fazer? Eu tinha um telefone velho lá, né? Depois ele estragou, eu tive que pedir emprestado um telefone para mim continuar fazendo as minhas lives, né? As pessoas acham que eu comecei a fazer live agora, eu comecei há 3 anos atrás, fazer live todo dia.
E aí, Carlos, eu não tinha telefone, meu telefone estragou. O que eu fiz? Eu pedi emprestado o telefone para a doutora Dani, ela me emprestou o telefone da filha dela para mim poder continuar fazendo, porque ela acreditou no meu projeto. Ela falou, Léo, o que tu tá fazendo é incrível, é extraordinário. Ela foi lá e emprestou o telefone da filha dela para eu poder produzir conteúdo aqui pro pessoal. Conteúdo gratuito, de graça. E assim, por que isso? Porque eu queria mudar isso. Só que eu não vou mudar criticando as pessoas. A pessoa não tem culpa de ter dinheiro. É mérito dos pais do cara que não tem dinheiro. Beleza, é mérito dele. Eu não vou ficar criticando ele. Mérito dele, parabéns pra ele. Inclusive, eu acho incrível. Eu quero ter dinheiro para pagar o meu filho. Se o meu filho quiser fazer medicina, ele vai fazer. Eu vou ter o dinheiro para pagar. Sim, sim. Né? Eu vou deixar a federal para quem precisa. Tem muita gente que está na federal que não precisava estar na federal, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, meus filhos, se eles quiserem fazer medicina, se for o sonho deles, eu vou lá e vou pagar. Então, eu quis mudar isso. Então, para tu ver como é que é as coisas, né? Às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não era para mim ter ido para federal, para mim ter ficado na particular e ter produzido, criado o ATM. Exatamente, Léo. Muito bom, é fantástico esse pensamento seu. E é isso mesmo, cara. As pessoas têm que entender que não é culpa de ninguém a condição que tem. O que adiantaria se você fosse ficar se culpando? Ai, meu Deus, eu sou aqui o único pobre no meio de todo mundo rico. E agora entrar em depressão. Não adianta. Tu tem que ver no problema uma oportunidade. Você teve a oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas, Léo. Eu não sei, não falo pelas outras pessoas, mas eu falo por mim que você foi a chave giratória dos meus pensamentos, do meu método de ensino. E eu acho que isso não é segredo para ninguém. Pra ninguém. Eu sempre posto você nos meus stories, sempre posto. Às vezes, quando eu ficava desmotivada, eu ia no seu perfil, via seus vídeos. Nossa, assim, a sua ideia, Deus fez um propósito tão grande na sua vida que foi você desenvolver propósito na vida de outras pessoas. Graças a Deus, eu fui uma dessas pessoas, sabe? Eu sou muito grata a isso. Foi um dos melhores investimentos da minha vida, se não o melhor. Porque depois disso foi só ladeira acima, sabe? Eu só fui crescendo, pensando mais, querendo mais e vendo que estava dando certo. Eu via pessoas sendo aprovadas e eu sabia que a minha hora ia chegar, entendeu? Então, as pessoas têm que decidir. Tem que decidir agora, pessoal. Decidam. Você quer se negar a pagar um valor no curso realmente muito bom, que vai te ajudar e continuar na vidinha que você tem para sempre, por não gastar R$1 a mais? Ou você quer investir agora, sofrer agora? Eu sei que aperta, gente. Eu não estou falando que vocês podem, por mais que o curso tenha um preço bom, que isso não vai apertar vocês. Eu sou pobre, eu sei que realmente aperta. Mas vale a pena, antes você ficar apertado agora e ter o resto da sua vida de boa, né? Tendo uma vida mais confortável, do que você querer ter o seu falso conforto agora e passar o resto da sua vida tendo que mendigar auxílio, tendo que depender totalmente do governo. Não que não seja um direito nosso, mas a gente que depende do governo sabe que é falho, é um sistema falho. E que se a gente chegar a precisar, por exemplo, de um transplante de órgão, de alguma coisa, de uma doença, de um tratamento mais caro, a gente vai ficar horas, dias, meses, até anos numa fila esperando, entendeu? E a gente tem uma condição melhor para isso, facilita demais. Então, compensa. Se você quer medicina ou qualquer outro curso, mas você quer mudar a sua vida, compensa demais o ATM. Eu sempre indiquei, sempre vou indicar esse curso que mudou a minha vida, Léo. E os teus pais vão usar plano de saúde? Vão continuar usando o SUS? Depois que tu virar médica? Eu vou pagar, gente. Viva o SUS, mas eu vou pagar. Perfeito. Carlúcia, dá uma dica aí pro pessoal, dá uma orientação, um conselho aí pra galera que quer passar em medicina na federal, assim como você. Então, gente, é uma dica, assim, vai ser um pouquinho clichê, né? Que é aquela parte do não desista. Mas, assim, busque oportunidades. Busque oportunidades, crie elas. Por exemplo, se o Enem, você acha que não consegue pelo Enem, vá fazer vestibulares. Minha mãe fala, raça a barriga no chão, significa se esforce para você conseguir. Pode ser que todo mundo diga não, porque ninguém vai entender o seu propósito. Eu falo novamente, é só você que vai entender o seu sonho. O seu sonho tem uma dimensão enorme para você, mas para sua família não tem. Então não adianta você ficar gastando energia querendo que eles entendam, querendo que eles te apoiem. Não adianta, entendeu? Vá atrás de pessoas que você se identifique, sabe? Pessoas assim, você, por exemplo, Léo, as pessoas pretas e pobres vão se identificar mais comigo e com você.
Vá atrás do Léo, vá no meu direct, manda uma mensagem, se estiver para baixo. Pode ser que não respondamos na hora, porque é muita correria, mas uma hora vai responder. E ninguém, nenhum de nós vai falar para você, desista de medicina, tá sonhando demais, desce daí. De forma nenhuma, pessoal. Eu consegui. Vocês podem entrar no meu perfil, podem ir na internet pesquisar a minha vida, que vocês vão ver de onde eu vim, o que eu faço. E vão ver que, por exemplo, para mim, eu acho que é uma ofensa, Léo, para o sistema. Eu ter passado em medicina foi uma ofensa para eles. Porque praticamente, sim, eu sou de cidade pequenininha, o povo tradicional, claro que teve muita gente que ficou feliz, mas claro que tem aquelas pessoas que ficam incomodadas. Porque eu tô quebrando o sistema. Tô chegando uma preta pobre de um quilombo que tá fazendo medicina numa federal, sabe? Então, pessoal, a sensação é muito gostosa mesmo. E não desista mesmo, por favor. A medicina precisa de vocês. Carlos, ó, tem uma pergunta aqui da Júlia. Ela pergunta o seguinte, tá preparada pro Fio do Sul? Oi, Júlia. A Júlia é sua irmã, né, Léo? Claro. A Júlia que cuida aí da satisfação do cliente, né? A Júlia, ela cuida da satisfação do cliente. O nosso cuidado, carinho com os alunos, né? Se ele está tendo resultado, né? Então, como eu tenho a faculdade de medicina, tudo, a Júlia que cuida aí dessa parte aí com os alunos, né? E ela pergunta para ti, está preparada para o Fio do Sul? Então, Júlia é maravilhosa, gente. Eu já conheci a Júlia, o Arthur, a Vitória, conheci toda a família. A família toda já. Então, Júlia, eu tô... Na verdade, a gente nunca tá, né, Júlia? Porque eu nasci aqui nesse solzão de 40 graus, praticamente. E eu fui aí no sul, fui 2 vezes. Teve um dia que fez -3. Eu falei, meu Deus, vou congelar meu cérebro. Mas eu tô preparada, sim. Tô disposta a me adaptar a essa terra maravilhosa. Eu gostei muito do sul, gente. Aqui a medicina nossa é uma medicina bem potente, né? É uma medicina bem interessante. E o pessoal aqui é só palavras incríveis, né? Só mensagens muito bonitas aí da live, né? O pessoal aqui te mandando um carinho muito legal, né? Da tua história, da tua dedicação. E, pessoal, não esqueçam de seguir depois a Carlúcia lá, né? Manda um direct para ela, fala o que tu achou da live, né? E depois vai para o YouTube. Isso aqui é um conteúdo que tem que ficar salvo, tem que estar em todas as plataformas, né? O pessoal tem que conhecer a tua história, tem que conhecer o movimento ATM, tem que conhecer o que é o atleta da mente, né? E porque, assim, é fundamental, né? É fundamental a gente fazer a nossa função social, né, Carlos? Não é fazer as pessoas ficarem se vitimizando esperando milagre. Não, é mostrar para elas que é possível. Acho que essa é o melhor projeto social que a gente pode fazer, né? Ai, com certeza, Léo. E assim, pessoal, vocês que estão vindo para a média, vou chamar todo mundo de calouro aí, né? Venha para a UFPEL, eu vou puxar a sardinha, que essa universidade é perfeita. E além da medicina, pessoal, eu e o Léo falamos muito aí na questão financeira, que pra gente é muito importante isso, mas o mais importante é você saber que vai estar ali para servir o próximo, para tratar as pessoas de forma igual, sabe? De uma forma bem, porque as pessoas vão pro hospital, às vezes nem é tanto em busca de cura de uma doença, é em busca da cura da alma. E eu já tive muitos familiares, Léo, que passou por situações humilhante, sabe? Tanto é que a minha família, quando adoece uma pessoa, eles só vão ao hospital quando tá quase morrendo. Por que isso? Porque chegava no hospital e era maltratado. Chegava no hospital, o médico nem olhava na cara deles, vinha com toda grosseria, entendeu? E não é assim que funciona, pessoal. A medicina é um curso bom, é um curso que vai te proporcionar uma vida boa, sim, mas você tá ali para ajudar, para servir o próximo, sabe? Então já venha com esse pensamento. Venha primeiro em pensar assim, não, eu tô ali, eu vou ajudar pessoas, vou curar a alma delas e vou motivar muita gente, entendeu? Então eu espero de coração vocês aqui na medicina, o Léo também espera, sabe? Os ATM, quem não é ATM, todo mundo, e volta para contar pra gente. Isso aí. Ó, o pessoal falando, doutora Carlúcia, serei o próximo. Ai, gente, não acostumei com esse título ainda. Tem até uma caneca. Minha tia já começou, Léo. Não sei se você viu. Doutora Carlúcia. Eu falei, eita. E aí vai ser interessante, né? Porque imagina você, né? Com seu jaleco, seu estetoscópio, né? Você atendendo as pessoas da sua comunidade, você atendendo no SUS, você mostrando carinho, né? Você atenciosa com as pessoas, né? Isso não tem preço, não tem nada a ver com dinheiro, né? É muito mais que isso, sabe?
Ai, certamente, Léo, você receber um abraço ali de um idoso, de uma criança, sabe? Isso para mim me deixa muito feliz. Eu sempre fui meio que motivo de inspiração, às vezes, para algumas pessoas. Depois que eu fiz o grupo de dança, essas coisas, chega as criancinhas ali, me abraçam e falam: você é uma princesa, você é isso, sabe? Eu me derreto. Eu falei: meu Deus, imagina na medicina. Eu estar ali e ver um paciente falar, sair com um sorrisão, sabe? Falar muito obrigada, doutora, e tal. Ah, isso para mim vai ser muito gratificante, Léo, muito gratificante mesmo. E eu já tô jurando já que eu vou ser a melhor médica. Minha mãe fala comigo, Léo, uma coisa, né, que eu vou ressaltar a minha mãe, né? Você ama tanto a sua mãe, fala, também gosto demais da minha. Vai aposentar a tua também? Manhã, ela volta e meia, ela fala pra mim, que eu no vestibular, a manhã falava assim pra mim: minha filha, não estuda demais não, que você vai endoidar e não sei o quê. Eu, não, mãe, eu preciso disso e tal. Hoje, quando eu tô aqui mais ou menos de boa, distraída no intervalo, minha mãe chega: estuda direito, que você tá com a vida de uma pessoa nas mãos. Ela fala desse jeito, Léo. Eu falo: tá, mãe, calma, é só intervalo. Ela fala: estuda direito. Ou então: Carla, você não tem nada pra fazer agora, não. Minha filha, trate todo mundo bem, minha filha. Eu tô muito feliz, mas eu quero... A minha maior felicidade vai ser alguém chegar pra mim e falar: olha, tia, eu, sua filha é uma excelente médica, sabe tratar as pessoas. Aí eu falo: ó, mãe, o seu maior medo é que eu fique soberba, né? Ela, com certeza, meu filho, mas eu sei que tu não fica. Eu falei: não, mãe, que a gente nasce, a gente é para sempre. A gente só vai modificando, melhorando e, como eu te disse, o dinheiro não muda ninguém, só mostra quem ela é. E isso é uma promessa, Léo, que eu tenho que fazer não só para os meus pacientes, para Deus e para minha família. Fazer o meu melhor, dar o meu máximo, ajudar as pessoas mesmo, me dedicar, me jogar de corpo e alma na profissão, que é uma profissão linda e que está precisando de profissionais competentes e humanos. Provavelmente eu vou fazer isso, gente. Perfeito. A Thaís comentou aqui: serei a 8ª aluna ATM Ouro, né? Então a Carlúcia é a 7ª e a Thaís comentou aqui que ela vai ser a 8ª, né? Vai sim, vai sim. E aí depois, vocês vão ganhar um prêmio, então, agora, né? Tu vai receber na sua casa, né, Carlos? A Júlia vai mandar para ti, né? Tu vai ganhar um troféu ali para simbolizar a tua glória, a tua conquista, né? Com o teu número. Até que enfim! E depois, isso aí, né? E depois tu vai receber o do diamante, né? Que é quando você vira ATM diamante. Então, o pessoal fica preocupado: ah, Léo, quanto tempo tem o ATM, né? Quanto tempo eu vou ter acesso? Cara, tu vai ficar para a família para sempre. Né? Tu vai entrar e tu vai ficar para sempre. Tu vai ser um ATM para sempre. Tu vai conhecer todos os alunos aqui. Tem o Estuda Léo, tem tem todos os alunos que estão aqui, né? Tem vários alunos aqui comentando. Então você vai conhecer todos os alunos, vai conhecer a Carlúcia, tem a comunidade, que a Carlúcia está lá também na comunidade do Facebook. Então vai ter todos os alunos lá para trocar ideia. E agora a Carlúcia vai poder orientar vocês. Depois, quando eu virar médico, eu vou poder orientar a Carlúcia, né? Da questão de trabalho, plantão e tudo mais. Sim. E aí vai virando uma bola de neve, né? A Carlúcia vai orientar os estudantes de medicina, os estudantes vão orientar os que são atleta mental prata, e aí vira uma comunidade de vencedores, né? Ai, Léo, eu quero muito, muito que venha todo mundo, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas pretas também, sabe, Léo? O método é para baixa renda. O cara que tem dinheiro não precisa de mim. O cara não precisa, Verdade. Ele tem um pai. Quem precisa de mim, da Carlúcia, do método, é o baixa renda, é o cara que é pobre, né? Verdade, Léo, verdade, sabe? Gente, é isso, vamos invadir nesses espaços que diziam que não era pra gente, né? Vamos conseguir, vamos chegar lá, vamos ser médicos, doutores, ser qualquer coisa, qualquer curso que você queira. Por exemplo, eu e o Léo, e a maioria que quer medicina, sabe? Fala: vou ser médico e tal. Mas tem aquela pessoa que o sonho é ser pedagogo, fazer pedagogia. Entendeu? Então, seja o melhor pedagogo do mundo. Não é o título de profissão que vai mudar a sua vida, como você se dedica para ela, a sua mentalidade, a sua visão. Entendeu? Então, e não faça, como o Léo disse no início, né, Léo? Não faça um curso querendo outro, gente. Não faça. Você está atrapalhando outra pessoa e você vai se frustrar. Por mais que seja muito grudadinho. Eu, por exemplo, fazia enfermagem, que é grudado em medicina, gente. É praticamente as mesmas matérias. Só que chega um momento que você vê que não é aquilo. Você não fica mais feliz. Então, não adianta. Se você quer medicina, não estude para passar. Estude até passar. Perfeito. Olha aqui, ó, a Jaque, que é uma das alunas aí do Meta TM também, que é mãe, né, tem uma história de vida bem legal também, o esposo dela está apoiando ela. Ela fala o seguinte:
Espero ansiosa pelo nosso encontro depois de formados. Então tá aí, ó, Carlúcia. Tá aí, ó. Tá vamos, aí, gente. esse encontro aí que a gente vai fazer em São Paulo, né? Então já tá aí o Estuda Léo, né? A Maiara, todos os alunos aqui que estão aqui presentes hoje, né? E próximos alunos que vão entrar pro método, né? Fica aí então marcado, né? A gente vai fazer um encontro ao vivo depois que vocês virarem médico, né? Porque eu quero simbolizar isso, né? Eu quero criar realmente um movimento, né? Porque assim, pelo dinheiro, Carlos, a minha vida já está garantida, né? Eu vou ser médico daqui a alguns anos, né? Médico ganha bem, Sim. Graças a Deus, né? Acho que não é um segredo para ninguém que médico tem uma remuneração boa. Eu acho que merece mesmo receber bem, né? Eu acho que todas as profissões merecem ser valorizadas e receber bem, né? Então, a minha vida já está garantida, mas não faz sentido, Carlúcia, eu chegar lá, eu conseguir comprar a minha casa dos meus sonhos, conseguir viajar, eu quero viajar muito, né? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu gosto muito de falar inglês, né? Eu gosto bastante da língua inglesa. Inclusive, hoje eu fiz aula de inglês. Depois que acabar aqui, eu vou fazer aula de inglês. Eu acordei 4 horas da manhã, mas para um vencedor não tem domingo, não tem sábado. O cara que quer vencer, o cara que quer subir, não existe, não tem desculpinha, né? Então, assim, a minha vida já está garantida. Mas não faz sentido, entendeu, Carlos? Se eu chegar lá em cima, o que adianta eu chegar lá em cima? Eu quero levar mais pessoas. Eu acho que essa é a vida, sabe? Eu acho que todo mundo que quer medicina deveria pensar assim, né? Beleza, tu vai resolver a tua vida, né? Vai ter ali, os teus filhos vão estudar numa escola boa, a tua família vai ter um plano de saúde decente, mas e o resto? E as pessoas que não têm, né? Como que tu pode ajudar elas? E eu acredito, Carlos, eu quero que tu comente sobre isso, eu acho que assim, em vez de eu dar uma cesta básica, em vez de eu dar alguma coisa, eu dou conhecimento. Acho que o conhecimento é muito mais poderoso que isso. No momento que o cara vê um vídeo meu lá no YouTube de entregador de jornal à faculdade de medicina e aquilo brilha o olho dele, eu acho que a melhor forma de eu fazer caridade, eu acho que é isso. Ai, Léo, certamente, verdade. Inclusive, sobre essa pauta, eu estava até conversando um dia com um amigo meu. A gente estava falando dos países pobres, né, da África, ele falando, o que é que tu acha das pessoas que vão lá e doam muita cesta básica? Eu falei, olha, é necessário, só que você percebeu que todo ano tem pessoas indo lá e fazendo a mesma coisa e não muda? Porque não leva conhecimento para essas pessoas, além de alimento, leva conhecimento. Oi? Leva um livro, né? Leva um conhecimento pro cara. Isso que eu penso, entendeu, Léo? E fazendo isso, você muda as pessoas. Manhã também falava isso comigo, com a minha irmã. Eu não vou dar para vocês o peixe, porque vocês comem, matar a fome, amanhã tá com fome novamente. Eu vou dar para vocês a vara que vocês conseguem pescar em qualquer lado. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que colocar na mente. Você tem que aprender a fazer alguma coisa. Porque se o Léo chegar e te dar algo pronto, hoje você usa, acaba e depois. Como é que tu vai se virar? Entendeu? Por exemplo, você é uma pessoa, faz natação, por exemplo, a pessoa nada com você nas costas e atravessa a piscina. Aí depois você cai na piscina, e aí? Como é que tu vai sair de lá? Entendeu? Então é isso. E Léo, você tem uma... É até perigoso as palavras de Léo, porque tudo que Léo fala se profetiza, pessoal. Essa live, pessoal, essa live foi profetizada. A gente fez uma live antigamente, a gente falou, ó, a gente vai fazer uma live tal e tal dia, ano que vem, em 2021. Foi profetizada, mas pode continuar. Tá vendo? Ele falando aqui desse evento. E eu, assim, quando ele falava, Carlúcia, vai ser ano que vem, vai ser, Léo, eu acredito. No fundo, com aquele medo, será, meu Deus do céu? E acontece, pessoal, é isso. É você ter dedicação, acredita, que dá certo. Uma hora dá certo, gente. Não importa o momento. E Deus, sua vaga tá lá. Igual eu falo para as minhas amigas que também querem medicina, eu falo, amiga, sua vaga tá lá. Ninguém vai tomar, tá esperando você ir buscá-la. Você tem que aprender o meio, o método certinho para chegar nela e pegar. Porque Deus quer para você também, entendeu? Se Deus te mostrou, Ele quer te dar. Deus não é Deus é nosso pai, gente. Nenhum pai, Léo, por exemplo, quando você for pai, você teria coragem de levar o seu filho no Dia das Crianças, numa loja de brinquedos, deixar ele brincar com todos os brinquedos. Aí no final ele, papai, me dá, não vou te dar. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Não, não. Entendeu? Deus, ele então sabe. A mesma coisa é Deus. Tá vendo? A mesma coisa é Deus. Se Deus viu, deixou você ver toda a questão da faculdade de medicina, você vê os pontos positivos, você se apaixonar por aquilo. Você acha que Deus não quer te dar? Você acha mesmo que Deus vai deixar você ver o curso e falar, não, só é pra você ver mesmo e passar vontade. Só que Deus também, Ele não quer ter filhos mimados. Ele não vai chegar, bater na sua porta com aprovação e te dar na mão. Ele vai te induzir
ao caminho certo, a encontrar pessoas certas, pessoas que vão desenvolver seu propósito, e você tem que fazer sacrifícios para conseguir chegar lá. É isso, gente. Perfeito. Ó, a Raquel falou aqui, ó, Carlúcia, também tranquei a faculdade de enfermagem. O que tu acha? Olha, Raquel, então, você trancou, minha filha, cancela. Porque nós temos uma tendência, colega, de voltar naquela segurança. Porque vai chegar um momento no seu processo que você vai sentir tanto medo, achar que não vai dar certo, que você tende a querer voltar. Entendeu? Então, não é uma decisão fácil. Cancela o curso, desiste da matrícula mesmo. Se for uma pública, vai ser mais difícil ainda, porque você sabe que passar numa pública não é fácil, mas é uma decisão assertiva. Eu só acho que trancar é algo perigoso por essa questão de tendência a voltar no curso, sabe, Léo? Eu mesmo, se eu tivesse só trancado o meu, eu acho que eu teria voltado. Perfeito, excelente. Carlúcia, quero agradecer aqui, né, por ter conversado com nós, ter ficado aí quase 2 horas, né, compartilhando tua história, contando detalhes aí, né, que da onde que você saiu, né, e tem que ser um conteúdo longo mesmo, porque ele tem um propósito, de contar, de mostrar a verdade. Uma estratégia baseada na verdade é muito poderosa. E eu não quero vir aqui e contar a historinha do cara que nasceu em berço de ouro, eu quero contar histórias de pessoas que vêm do zero. Né? Então, é esse tipo de vídeo que tem que estar no YouTube. Né? Chega de ver aqueles vídeos lá do cara que nasceu em berço de ouro. Chega, não dá mais. Nós temos que ter um povão ali também mostrando que é possível. Então, essa é a função desse vídeo. Tem uma função social, vai para o YouTube e tal. E, obviamente, né, não vai ter tantas visualizações assim, né? Mas a gente faz o nosso trabalho, a gente se dedica, a gente se esforça para dar o nosso melhor e fazer o que a gente consegue. Então, assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração por tu ter reservado quase 2 horas aí do teu tempo para vir aqui compartilhar a tua história de êxito, a tua glória na medicina com o pessoal, né? Fico mais feliz ainda por você ser da família TM, né? Isso me enche de felicidade, né? Porque eu sei que você está abrindo portas para vir mais alunos ano que vem, então isso é muito motivador. É isso, Léo. Eu que agradeço também por tudo que você já fez por mim, por toda a contribuição, né? Se a gente conseguir motivar uma pessoa só, a gente já está ganhando bastante com isso. Eu quero deixar aqui para você, claro, eu acho que eu sempre falei para você que você é uma das minhas maiores inspirações, a pessoa que realmente mudou a minha vida. Gratidão, eu estou muito feliz. Você não sabe, não tem noção do quanto eu esperei por essa live, de estar sendo eu como estudante de medicina, sabe? E é isso, gratidão. E pessoas, acredita no Léo, acredite no seu propósito, que vai dar certo. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Faça o seu melhor, o processo é lento, é cansativo, estressa demais, mas dá certo. Dá certo demais. Eu e o Léo era uma das pessoas mais improváveis do mundo de estar no curso como medicina. Olha de onde a gente saiu. Com certeza, a maioria de vocês estão em situações bem melhores que a nossa. Bem melhores mesmo. Tem uma casa, não precisa trabalhar, não precisa sofrer humilhações. Então, pare de dar desculpa, parem de se achar incapazes e siga o seu propósito. Vá mudar vidas. E quando vocês chegarem lá, dê a mão para quem está atrás de vocês. Se lembre de onde vocês saíram e de quão precisaram de pessoas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Carlúcia. Até mais. Beijo, Vai fazer mais lives. Valeu. Tchau, tchau. Vamos sim. Tchau.